Este menino foi proibido pela sua mãe de mostrar o seu talento. Turan era um pastor de ovelhas, mas escondia um segredo inacreditável. No meio de uma pequena aldeia desde a infância, ele era um mago insanamente talentoso. Depois de perder a sua mãe, ele continuou a viver a sua vida. Num mundo onde a magia é venerada, ele descobriu que o seu poder era tão grande que poderia fazer os nobres deste mundo ajoelharem-se. Quando era novo, um rapaz disse que era um mago, e que então o monstro devia comer a sua magia. E a sua amiga grita que ela é um monstro que come magos. O rapaz então move o seu bastão, acertando com força na testa da sua amiga. Ela pergunta como ele conseguiu acertá-la com tanta força, e o protagonista responde que os monstros perdem para os magos. A menina diz que, nesse caso, ela também quer ser uma maga, e que não é justo, enquanto um velho os observa, comentando que eles estavam bem enérgicos pela manhã. Enquanto os dois chamam pelo avô Ravis. O rapaz pergunta o que é preciso para se tornar um mago, e Ravis responde que ele não pode tornar-se um só por querer. Os magos são o pináculo, aqueles que governam os humanos da mais alta hierarquia, sendo nobres e cavaleiros que herdaram a habilidade de usar poderes ancestrais. Infelizmente, os dois não podem tornar-se magos, mas um homem questiona como um ancião pôde dizer tal coisa a uma criança. Mas ele quer saber se é verdade de qualquer maneira, e Hobbes vira-se a questionar. O homem diz que ouviu que outro monstro tinha aparecido. Hobbes responde que é verdade. Dizem que Hobbes passou pela entrada na noite passada. O seu corpo inteiro estava coberto por uma sombra negra, e era um leopardo do tamanho de uma casa. Mas eles não devem preocupar-se porque o chefe da aldeia foi à cidade pedir ajuda a um mago. Ele com certeza trará um de volta, e o monstro será subjugado. Uma mãe toca na cabeça da filha, dizendo que, por agora, elas não podem ir para a floresta. Eles também devem ter cuidado porque sem um mago, tirar a vida de um monstro é praticamente impossível. O homem pergunta se todos os aldeões sabem e Rabas confirma. Mas o aldeão quer saber sobre ele, o pastor do Monte Zaril, Turan, que estava deitado com a cabeça numa ovelha. O jovem olha para o céu, a descansar. Ele pensa que isto é mesmo aborrecido. A mesma paisagem todos os dias. O mesmo dia, vezes sem conta. Ele diz que, a este ritmo, vai esquecer-se de como falar. Rebus aparece e chama-o de pirralho patético porque o sol ainda nem começou a pôr-se e ele já está a vadiar. Turan diz que ele está a bloquear a luz do sol e o seu avô responde que ele é rude. E ele ainda se ressente dele por aquele incidente, mas o protagonista pergunta sobre isso, dizendo que ele deve estar a falar de quando a sua mãe perdeu a vida e ele tentou vender as ovelhas dela. Mas, sim, ele ainda se ressente dele por isso, já que não é generoso o suficiente para partilhar a herança da sua mãe. Não são próximos o suficiente para cumprimentos, por isso o velho pode dizer o que quer e dar o fora. Rabis grita que ele é um merdas. Tarenkaro friamente pergunta o que ele disse. Rabis vira-se, avisando que um monstro apareceu. Dizem que era um leopardo do tamanho de uma casa, e que Rob o encontrou, então ele voltará depois de avisar os aldeões. Turan diz que é um problema sério, e Rabu diz que ele não parece assustado, embora seja o alvo mais provável por aqui. E ele não sabe quanta coragem tem, mas de qualquer forma, o chefe da aldeia foi à cidade pedir ajuda a um mago. Ele veio aqui porque estava preocupado com ele, e Turan diz que ele não está a ser muito honesto e não vai admitir que veio pelas ovelhas e não por ele. Então ele diz que se o velho já acabou de falar, é para dar o fora. O hálito dele fedia tanto que o seu nariz estava prestes a cair. Rebus vira-se, a bufar, e segue em direção à aldeia. Turan pensa sobre os monstros. Eram bestas que possuem poderes misteriosos e magia. Se os humanos têm magos, então as bestas têm monstros. Um mago estava a vir para a aldeia remota por causa de um monstro, então ele finalmente poderia ver um pessoalmente. Mas se um chefe de aldeia rural está a chamar, há uma boa chance de não ser ninguém especial, mesmo que seja um mago. Ainda assim, ele quer ver um mago e descobrir o quão fortes eles são. Turan sente um cheiro pouco depois. Isso desperta uma memória na sua mente, pois era o cheiro de sangue enquanto o crepúsculo caía na floresta. Turan caminha calmamente pouco depois e pensa que tem a certeza de que foi por este caminho. O seu rasto finalmente chega ao fim. Turan para e olha para o chão sem demonstrar emoção enquanto estava diante do corpo destroçado de Raibus. Turan diz que lhe disse para ter cuidado, mas ele foi primeiro e pensa que a fonte do cheiro a sangue era ele, aparentemente. Esta ferida não poderia ter sido feita por um animal normal. Era definitivamente um monstro. Uma pressão crescente atinge o corpo de Turan. Uma pata com um olho aproxima-se deles. O leopardo para diante do protagonista. Turan apenas se vira para encará-lo. Mantendo as mãos dos bolsos, ele pergunta se o quão forte é um monstro. Em casa, uma criança quer saber se é verdade que nem os adultos conseguem derrotar um monstro, e o seu pai diz-lhe que eles são insanamente fortes. Se adultos normais como ele enfrentassem um, não sobraria nem um osso.
O menino pergunta o que acontecerá com a aldeia deles agora, mas o seu pai diz-lhe para não se preocupar. Já que o chefe da aldeia trará um mago e subjugará o monstro, o menino pergunta se o mago não vai perder e se ele vai punir o monstro. O seu pai confirma, pois são seres grandiosos que nascem com magia nos seus corpos. Eles podem tirar a vida de um monstro com uma única palavra. Turan continua a encarar o monstro sem reagir, mas então ele abre a boca e usa a palavra execute, e o leopardo é lançado para longe. O monstro fica surpreso. A energia que emanava de Taran era estranha. O jovem pergunta-se se não funcionou. O leopardo avança sobre ele mais uma vez, então o protagonista usa a palavra stop. O leopardo para o seu salto a meio do ar. Taran diz que sabia que execute não funcionaria, mas que stop também não é totalmente eficaz. O leopardo ataca novamente, a render os dentes. Taran tinha se movido para o outro lado. Ele diz que, nesse caso, e tira uma pedra de dentro do casaco. Taran diz que um pastor deve fazer o que um pastor faz. O leopardo então avança na sua direção. O protagonista usa Harden para reforçar a pedra, e de seguida coloca-a na sua funda. O seu olho começa a brilhar dourado, e o protagonista imbui-a com Speed, girando a funda logo de seguida. Taran começa a correr para a frente, e então usa o seu encantamento final, Pierce, atirando-a na direção do monstro. A pedra aproxima-se muito rapidamente, perfurando o leopardo. A criatura começa a sangrar, a sua expressão permaneceu a mesma, e uma rocha atrás da montanha explode. O leopardo ataca novamente com as suas garras. Turan diz que estava a mirar. A pedra, agora no alto, começa a mover-se. O protagonista diz que o seu alvo era a cabeça dele, causando um enorme impacto na criatura. Turan continua a olhar para a paisagem e diz que foi a sua primeira vez a usar aquilo num monstro, perguntando-se se deveria jogá-lo num buraco ou algo assim, e limpa o sangue do rosto dizendo que os desgraçados da aldeia o fizeram trabalhar. Turan era um mago, como devem ter reparado. Ele percebeu que tinha habilidades especiais há cerca de 8 anos. Quando tinha 10 anos, ele fazia as coisas em sua casa levitarem apenas levantando a mão. O jovem Turan vira-se para sua mãe e diz-lhe para olhar para a madeira voar, mas a sua mãe apenas deixa cair o seu cajado no chão. As memórias daquele dia estão frescas na mente de Turan, onde ele diz que também conseguia gerar fogo e criar vento. Foi a primeira e última vez que a sua mãe se zangou com ele. A mulher segura a madeira com as mãos e chama o filho, pedindo-lhe para vir falar com a mamã, e pergunta se ele quer que ela viva uma vida longa, e o menino confirma. A mãe dele diz que ele deve prometer não usar mais esse poder de agora em diante. Ele nunca mais pode usá-lo na frente de outras pessoas. Turan pergunta por quê, e sua mãe quer saber se ele se lembra da história da nobre e do cavaleiro. O protagonista diz que se lembra claramente. Eles chamam as pessoas com poderes especiais de magos, sejam eles nobres ou cavaleiros. Mas esses dois são diferentes. Os nobres são descendentes de seres divinos, os Freyans, que desceram do céu para salvar os humanos antigos. Cavaleiros são descendentes de nobres com linhagens mistas. Sua mãe diz que sim, e parece que ele se lembra. É por isso que nobres e cavaleiros são tratados de forma diferente, mesmo entre os magos. E ela está prestes a lhe dizer por que ele não pode usar esse poder. Turan herdou os poderes de seu pai, um cavaleiro, e há muitos nobres maus fora desta cidade, nobres que tratam cavaleiros como escravos. Então ele deve se lembrar disso. Ninguém pode saber que ele é um mago. Ela pede que ele prometa. E assim, 8 anos se passaram. Turan continuou a manter a promessa de sua mãe. A promessa não será quebrada. Ele não tem desejo de se revelar como mago ou de descer da montanha. Mais tarde, Turan ouve um barulho em sua casa. Alguém está batendo na porta, gritando seu nome e mandando ele sair. Turan então abre a porta. Os homens o encaram friamente. Turan boceja enquanto resume o que eles disseram. Eles o acusaram de tirar a vida de Rabuz. O homem agarra sua camisa e o chama de descarado porque ele feriu o velho Rebuz e o deixou para ser comido por monstros. Turan permanece sem expressão, dizendo que sabe por que o homem quer incriminá-lo. O homem mais velho da aldeia morreu sozinho. Em vez dos jovens que tinham medo do monstro, ele entende por que eles acham que esta é a melhor saída. Era a maneira mais fácil de transferir a culpa de si mesmos para ele. O homem avança com o punho. Turan se esquiva apenas dando um passo para trás. Ele pensa sobre magia. Isso foi muito conveniente para ele. Ele dá uma cabeçada no nariz do homem. Turan pensa que se ele realmente quer algo, só custa mana. Então ele sussurra para um dos homens cair. Ele não precisa fazer bagunça. Ele só precisava manter seus movimentos leves, para não ser muito óbvio. Apenas o suficiente para que eles não perdessem suas vidas. Turan vai dominá-los completamente. Um dos homens avança com um pedaço de pau, e o protagonista prepara um soco. E assim, a arma voa longe. E por 8 anos, tem sido assim. Turan escondeu o fato de ser um mago,
e ele diz que eles deveriam ter usado essa energia para o funeral de Rebus. Ele pergunta se as mulheres também estão ali para lutar, mas elas negam imediatamente, dizendo que vieram apenas para vê-lo. Tura apenas lhes diz para levarem esse idiota com elas e volta para dentro de sua casa. Ele reflete que a aldeia cairá no caos novamente, e eles usarão isso como uma desculpa para roubá-lo quando for negociar. Mas tudo bem. Ele só precisa vencê-los até conseguir um acordo justo. Ele diz que bateu neles, então eles não devem voltar por um tempo. Mais batidas vêm à sua porta, e o protagonista diz que eles devem estar loucos. As batidas na porta continuam sem parar. O protagonista abre a porta com raiva, perguntando quem é e se eles realmente querem morrer, mas era um homem que ele não conhecia. Ele se desculpa e diz que pensou que poderia pedir um favor, mas parece que chegou em uma má hora. Tura acha que ele é um viajante, então se desculpa e explica que algumas pessoas desagradáveis estiveram ali há pouco. Ele reflete que sua mãe lhe ensinou boas maneiras, mas se pergunta se fez a coisa certa, já que nunca tratou bem ninguém daquela aldeia patética. De qualquer forma, ele era um viajante com uma espada nesta aldeia remota. Então ele diz, se você está procurando por uma taverna, mas ele se interrompe, pedindo para o homem entrar em sua casa. Algum tempo se passa, e ele prepara uma refeição. Ele diz que não está em uma ótima situação, então não há muito o que oferecer. O homem responde que isso é um banquete, mas ele o surpreendeu, pois nunca havia conhecido ninguém de fora da aldeia. Turan confirma isso. Ele nasceu e foi criado nesta montanha, vivendo como pastor. Era raro esta aldeia ter turistas. O homem então o olha, notando que ele bebia educadamente. Ele então diz que é interessante. Para alguém que cresceu aqui como pastor, ele tem boas maneiras. Seus pais o criaram bem. Turan diz que aprendeu com sua mãe, e ela faleceu há alguns anos de uma doença. O homem responde que ela criou um filho excelente como ele e certamente está com os deuses em um palácio celestial. Ele agradece novamente enquanto Turan pensa que está apenas vivendo como sua mãe o ensinou, mas quer saber o que o homem quer nesta aldeia. O homem responde que lhe pediram um favor. Eles estavam procurando por alguém para lidar com um leopardo monstro ou algo assim, apresentando-se como um mago. Turan diz que ele deve ser o mago de quem o ancião estava falando, e o homem confirma. Ele pergunta se pode perguntar algo, pois sente um monstro na área, mas não vê nenhum. O mais estranho é que Turan sabe sobre o ancião da aldeia e o monstro, mas parece calmo e composto. Se o monstro quisesse um humano, iria atrás dele. Ele pergunta se ele não está com medo. Ele parece corajoso demais para um pastor que nunca saiu da cidade, querendo saber quem ele realmente é. 8 anos atrás, Turan pergunta por que ninguém pode saber que ele é um mago. Sua mãe lhe diz que é por causa dos nobres maus. Se os nobres são pastores como eles, então os cavaleiros são como as ovelhas. Eles podem te tratar com amor, como família, mas também podem te vender ou sacrificar se necessário. Ela não quer esse tipo de vida para seu filho, e ele deve querer continuar vivendo com sua mamãe. Então ele deve se lembrar que ninguém pode saber que ele é um mago, especialmente outros magos. Porque se eles descobrirem, irão separá-los e transformar o protagonista em uma ovelha descartável. Para evitar ser descoberto, ele pode até ter que tirar vidas. O homem pergunta por que ele não está respondendo. Sua expressão então fica séria. Então ele diz, se você fizer uma cara dessas, minha piada perde a graça. Turan pensa sobre isso ser uma piada. Ele então se desculpa dizendo que não tem um bom senso de humor. O homem diz que não. Ele deveria ser o único a se desculpar, pois acha que o assustou. Turan explica que foi a primeira vez que ouviu uma piada sobre magos, então foi pego de surpresa. O homem diz que sua reação foi tão boa que ele levou a piada longe demais. Parando para pensar, ele percebe que eles não se conheceram adequadamente. Ele diz que é um prazer e estende a mão. Seu nome é Cornan, e ele é um nômade. Turan pede desculpas, dizendo que deveria ter se apresentado antes. Ele é um pastor, e então lhe diz seu nome. Algum tempo se passa, e ele diz que fará 18 anos este ano. Cornan diz que fará 75. O protagonista diz que ele não parece tão velho, e o homem explica que os magos envelhecem mais devagar que as pessoas normais e vivem mais. Turan pergunta como ele se tornou um nômade. Cornan diz que, depois de servir a família Arabian por 60 anos, ele partiu. Ele queria vagar de um lugar para outro sem parar, conversando inocentemente com uma pessoa tão boa. Ele nunca percebeu que poderia ser tão divertido. Comenta que está ficando tarde. Turan concorda, sem nem perceber que o sol estava nascendo. Então o mago decide que deve ir. Esta é uma prata de Erebion, a moeda de prata mais pura. Deve cobrir o preço da refeição. Turan diz que aceitará e espera que sua caçada seja bem-sucedida. Diz a ele para não agir como se nunca mais fossem se ver. Ele pode visitar mais vezes se estiver de passagem. Do lado de fora da casa, as ovelhas continuam a se espalhar e a pastar. Turan usa o comando para que elas se reúnam.
As ovelhas levantam a cabeça, seguindo seu comando e movendo-se em sua direção. O protagonista pensa que é a primeira vez que conhece outro mago, mas, além disso, ele se pergunta há quanto tempo não tinha uma conversa tão boa. A leveza e o humor em sua fala eram mais naturais do que qualquer adulto que ele já conheceu na vida. Ele era verdadeiramente uma boa pessoa. Turan sempre pensou que os cavaleiros eram apenas cães de caça sem emoção usados por nobres arrogantes. De qualquer forma, ele se pergunta como vai dizer a ele que não há mais monstros no Monte Zaril. Kion vaga pela floresta pensando que isso é estranho. Há sinais de uma batalha, mas ele não consegue sentir a presença de nenhum monstro. Ele se pergunta se o monstro já foi caçado e quem diabos o caçou, ou se o chefe da aldeia chamou outro mago além dele. De qualquer forma, é um alívio. Se alguém tirou a vida do monstro e as coisas estão bem, é só o que importa. Mas uma pressão se acumula em seu corpo. Kiorn se vira imediatamente. Aquele monstro de antes está andando em sua direção. O leopardo estava vivo. Mesmo com a cabeça rachada, ele o reconhece como um espectro de monstro. Ele se pergunta quem faria uma coisa dessas. A garra do leopardo se aproxima dele, mas ele consegue se esquivar recuando. Ele pensa que se você não absorver ou dispersar o mana do cadáver de um monstro, ele se torna um espectro. Qualquer mago caçador de monstros saberia disso. Ele salta novamente para se esquivar da mordida do leopardo. Kiorn reflete que quem matou este monstro era definitivamente um mago, mas se pergunta por que o deixaram se tornar um espectro. Talvez não soubessem que isso poderia acontecer, mas ele rapidamente descarta a ideia. Um cavaleiro novato que nem conhece o básico não conseguiria matar um monstro como este, então pode ter havido outra intenção. Ele prepara uma flecha de raio pensando que precisa destruí-lo de qualquer maneira. O ataque se aproxima com uma velocidade surpreendente, mas se dissipa bem na frente do leopardo. Kiorn pensa que sua magia foi anulada. O mana deste monstro é muito mais forte que o dele, mas ele percebe que o monstro desapareceu. Ele se pergunta se estava tentando anular magia com magia e para onde foi. O leopardo emerge das sombras atrás dele, materializando-se um momento depois. Tenta um corte enquanto ele se defende. Ele pensa que este monstro está além do nível de um mero cavaleiro. Pelo menos um nobre de baixo escalão seria necessário. Corner recua com a perna ferida. Ele reflete que nunca pensou que encontraria um espectro deste nível em uma aldeia qualquer. Nunca se sabe o que a vida vai te reservar. Então era isso para ele. Ele respira fundo. Ele pensa que não vai apenas perder a vida. Se ele vai perecer, vai levá-lo com ele. Ele concentrará todo o seu mana em sua mão e se perfurará no momento em que ele atacar. O leopardo avança com sua garra. Enquanto ele concentra todo o seu mana em suas mãos, ambos avançam um contra o outro, mas uma luz voa do meio da floresta, atingindo a criatura em seu torso e a interceptando. Conan olha para cima, surpreso. Então ele olha para o chão, onde metade da criatura foi destruída. Turan pergunta se ele está bem. Conan diz que a piada de um pastor também foi muito boa. Enquanto o protagonista se aproxima dele, ele diz, então você é um mago, e pergunta por que não lhe contou. Mas ele muda sua pergunta, querendo saber por que ele ajudou, já que poderia simplesmente ter ido embora. Turan começa a responder-lhe. Na noite passada, com o corpo do lobo sobre a mesa, o protagonista perguntou por que ele estava se esforçando tanto, pois não sabe o que o chefe da aldeia prometeu. Mas com suas habilidades, ele poderia facilmente ganhar muito mais dinheiro. Kiorn responde que tem pena das pessoas, vivendo na fronteira, tremendo de medo sem nenhuma proteção. Um mago, por natureza, é alguém que herdou o poder de um deus, então eles devem viver com orgulho e proteger os plebeus indefesos. Mas nem todo mago pensa como ele, e cada um tem seus próprios pensamentos e modo de vida. Turan abre um sorriso, perguntando se ele não acabou de dizer que cada um tem seu próprio modo de vida. O leopardo tenta outro golpe, e ambos recuam. Diz a ele para ter cuidado, pois não conseguem lidar com este monstro. É impossível lutar contra ele a menos que você seja um nobre. Eles devem relatar isso ao chefe da aldeia para ajudar na evacuação, pois ele o segurará aqui o máximo que puder, pensando que falou com convicção, mas não sabe quanto tempo aguentará. Turan responde que está tudo bem. Se aquele último ataque acertou, então estamos bem. Conan se pergunta se aquele ataque não foi nem mesmo sua força total. Um jovem cavaleiro escondido nas montanhas pode caçar um espectro que daria trabalho aos nobres. Este era o pensamento do cavaleiro veterano, Kion. O que ele estava vendo agora não era apenas uma conexão que ele fez em uma aldeia rural, nem era a coragem de um jovem cavaleiro que havia fugido dos nobres. Esta cena diante de seus olhos poderia ser o começo de um mago que viraria o mundo de cabeça para baixo. E Taran diz que sempre teve curiosidade sobre seus próprios limites. Pedras começam a levitar ao seu redor. Conan diz que não vai deixá-lo fazer isso. Não importa quão incrível seja seu talento, este oponente é forte.
Eles têm que unir forças, mas o leopardo avança com sua garra. No entanto, um golpe é lançado, interceptando o monstro. Cornan pensa, não. Agora estou apenas atrapalhando. Eu nem consegui reagir àquele último ataque. Ele é inútil. O que ele precisa fazer agora é garantir o florescimento do talento de Taran, que lança um feitiço insano contra o monstro. O protagonista diz, isso é uma porcaria porque não está funcionando de jeito nenhum. Ele se esquiva de um golpe. Kjorn diz que não se pode matar um espectro com ataques físicos. O protagonista recua, imaginando como executá-lo. Então Kjorn diz a ele para tentar usar poderes do tipo fogo ou elétrico. Um arco de fogo se forma logo acima do leopardo. Turan diz que não está funcionando, e Kjorn responde que essa não é a questão. Para aplicar o poder de um mago a outro ser vivo, estabelecer uma boa causalidade é um requisito básico. Talvez ele nem saiba o básico de magia. Então ele tem uma hipótese. Ele se pergunta se foi ele quem matou o monstro e o deixou se tornar um espectro. E se sim, isso significa que Tauren nunca absorveu mana em sua vida, gritando para ele não apenas fazer o fogo, mas atirá-lo depois. Enquanto pensa que ele já é tão forte, Tauren recua dos ataques do monstro, criando fogo puro em sua mão. Kjorn pensa que para um mago, acender um fogo não deveria ser difícil, mas controlá-lo requer um treinamento à parte. No entanto, o protagonista conseguiu fazê-lo imediatamente. Turan firma os pés no chão, lançando o feitiço em direção à criatura. O monstro começa a queimar, então corre para a frente, descontrolado. Kjorn grita para ele se manter focado. Ele tem que continuar alimentando o fogo com mana para que não se apague. Ele precisa queimar o espectro inteiro. Kjorn continua a observar o feitiço com atenção. Assim, ele carboniza completamente o espectro. Kjorn pensa, parece que vencemos. Este espectro era muito forte. Normalmente, o poder de um nobre seria necessário nesta situação, mas o protagonista o derrotou. Turan pergunta se acabou de vez, e Kjorn continua pensando que ele era apenas um simples pastor da montanha com tanto talento. Diz que se ele não quiser encontrar outro espectro, ele deve absorver a mana primeiro. O protagonista pergunta como fazer isso. Diz a ele para imaginar que está drenando algo. Taran fecha os olhos para se concentrar. Uma energia verde começa a vazar do monstro, fluindo em direção à mão do protagonista. Turan abre os olhos um momento depois. Seus circuitos de mana estão cheios de mana. E assim o protagonista completa a drenagem. Cornan diz que ele sentirá um leve prazer, e não consegue acreditar que está vendo isso com seus próprios olhos. Então esta foi realmente a primeira vez dele absorvendo mana. Tauren confirma. Kjorn pensa que após o despertar, a mana cresce lentamente com a idade. A melhor maneira de ficar mais forte é derrotar monstros ou magos e absorver sua mana. Mas esta foi a primeira vez que Tauren absorveu mana, e ainda assim ele já consegue lidar com magia neste nível. Isso significa que ele tem um potencial inato absurdo. Isso significa que este jovem era importante. Kjorn chama o nome do protagonista, dizendo que foi muito rude com ele, e quer perguntar a qual casa ele pertence. Tauren chama o nome de seu amigo, dizendo para ele limpar o sangue primeiro. De volta à sua casa, seu braço está enfaixado. Cornan se desculpa por sua grosseria em fazer alguém tão estimado fazer tal coisa e diz que só pode pedir desculpas. Turan diz que já lhe disse que não é ninguém especial, apenas um pastor que nem conhece o pai, então pede para ele parar. Concorda, mas diz para ele não o olhar daquela maneira. Ele quer saber o que um mago poderoso como ele está fazendo como pastor. Ele não quer ser desrespeitoso, mas certamente isso não combina com ele. Turan diz que foi um pedido de sua mãe. Ela lhe disse para fazer isso até o dia em que morreu. Kjorn fica surpreso ao ouvir isso. Turan explica que lá fora, no mundo, existem nobres. Se ele for revelado como um mago, será usado e depois descartado. Kjorn diz que ela era sábia. Turan admite que está surpreso, pois pensou que Kjorn a chamaria de superprotetora, mas Kjorn insiste que ela não estava errada. Magos possuem grandes poderes, e isso inevitavelmente atrai conflito. Há cerca de 20 anos, houve uma grande guerra entre duas grandes casas nobres. Foi uma guerra entre sua própria casa de Arabian e a grande casa de Zahar, onde muitas pessoas perderam a vida. De aproximadamente 3.000 cavaleiros de Arabian, quase 1.000 morreram. Isso foi quase um terço deles. Infelizmente, todos os próximos a ele estavam nesse terço. Seu amigo Denver disse que abriria uma lavanderia depois que a guerra terminasse. Seu professor, Artman, disse que ele ainda tinha muito a aprender, e sua amada família foi derrotada pela casa Zahar, mas ele sobreviveu. É por isso que sua mãe estava certa, de certa forma. A vida de um cavaleiro pode desaparecer muito mais rápido que a de um plebeu, mas uma coisa em que ela estava errada era sua aptidão. É embaraçoso dizer isso em seu estado atual, mas ele é um cavaleiro muito habilidoso. No entanto, Turan destruiu facilmente o espectro que nem ele conseguiu derrotar.
Seu potencial não é meramente o de um cavaleiro. No mínimo, está no nível dos nobres. E entre eles, sua aptidão é de primeira linha. Tura menciona que sua mãe disse que seu pai era um cavaleiro e pergunta se isso foi mentira. Corna responde que há casos em que um nobre nasce de cavaleiros. Nesse sentido, ele acha que seria melhor para ele deixar esta montanha e explorar o mundo, porque nós, humanos, somos mais do que apenas cavaleiros e nobres, e ainda não somos os mestres deste mundo. Ele se desculpa, dizendo que vive esquecendo que Tura não sabe muito sobre magia. Uma habilidade de linhagem é uma característica que os nobres herdam de seus ancestrais, os Freyans. Se alguém possui ou não tal habilidade é o que separa nobres de cavaleiros. Ele pergunta se houve algum feitiço que pareceu incrivelmente fácil ou alguma vez em que usou uma magia ou habilidade incrível que nem parecia exigir mana para ser ativada. Turan diz que não é que ele seja forte. Kiora responde que apenas por ter mana, as habilidades de um mago se tornam poderosas. Turin diz que tem um bom olfato e é bom em atirar pedras. O professor diz que se seu olfato for excepcionalmente bom, pode ser uma habilidade de linhagem. Ser habilidoso com armas de arremesso é uma das características da casa Erebion, mas é uma muito comum. O protagonista pede que ele lhe conte mais. Algum tempo depois, diz que entende. Turan pergunta por que ele está agindo dessa maneira. O professor diz que acha que sabe qual casa é responsável por suas habilidades. Turan pergunta qual casa era. Diz que era uma grande casa, conhecida como os Perseguidores ou os Caçadores, a casa de Zaar, aquela que lutou na guerra contra a casa de Arabian. O protagonista fica devastado ao ouvir isso. Ele repete mentalmente as palavras, a grande casa de Zaar. Ele se pergunta se está dizendo que ele é da mesma linhagem que seus inimigos. Ele se pergunta o que dizer, se deveria se desculpar pelas ações de parentes que ele nunca conheceu. Cornan então chama Turan, dizendo-lhe para não se preocupar. Ele nem mesmo participou da guerra. Turan tenta argumentar, dizendo, mas ainda assim. Mas o professor o interrompe. Ele explica que era um assunto para adultos, e se eles tentarem lavar sangue com sangue, a guerra será eterna. Turan pergunta se ele não se arrepende de ter lhe dito para explorar o mundo. Cornan diz que se ele deixar a montanha e buscar poder, inevitavelmente se juntará à família Zaar, já que possui habilidades extraordinárias, mas confia nele de qualquer maneira. Ele estava falando sobre a bondade nele, já que o salvou, mesmo que isso significasse revelar uma identidade que ele escondeu por toda a vida. Se alguém como ele chegar ao topo, talvez possa impedir que uma guerra terrível como aquela aconteça novamente, mas eles não precisam falar sobre isso. E não é como se ele tivesse decidido se juntar à família Zaar ou algo assim. Turan diz que seus pensamentos são muito claros. Ele quer tentar sair da montanha. Diz que pensou bem no assunto. O protagonista esclarece que não quer dizer agora. Ele partirá quando a ferida tiver cicatrizado. Chama-o de gentil, dizendo que está apenas um pouco arranhado. Ele acrescenta que Turan é realmente uma boa pessoa. Dentro da casa, ele explica que para usar magia, é preciso mana, e é por isso que muitas vezes é chamada de a chave para a onipotência. O protagonista repete a última frase. Cornan diz que não é bem como o nome sugere, mas para usar magia, você precisa de mana que corresponda a ela. Turan pergunta qual é o padrão para mana corresponder à magia. Cornan diz que vai explicar agora. A dificuldade da mana é determinada por 3 fatores. O primeiro é a linhagem, o segundo é a afinidade e o terceiro é a causalidade. A primeira é determinada pela linhagem em que você nasceu, o que se aplica à maioria dos nobres que não são cavaleiros. Por exemplo, seria difícil para ele curar feridas com magia. Mas para aqueles da linhagem Ravista do Sul, é algo que eles podem fazer sem sequer treinar. Esse é o poder de uma linhagem. Turan pergunta sobre a afinidade. Cornan diz que ele também pode pensar nisso como familiaridade. É o conceito de que um mago pode realizar certas tarefas facilmente. Turan diz que fez a bola de fogo pensando nela como se estivesse atirando uma pedra. Cornan concorda imediatamente, dizendo que se ele tivesse feito chamas mais simples, não teria alcançado aquela velocidade ou poder. E o último e mais importante fator é a causalidade, que nem ele entende completamente. Ele pergunta o que aconteceria se tentasse tirar a vida dele diretamente usando mana. Turan diz que uma luz brilharia da cabeça dele. Cornan confirma que este é o fenômeno que ocorre por falta de causalidade. Quando não há uma causa adequada e o objetivo é muito difícil, esta regra é aplicada. Turan diz que acha que entende mais ou menos. Se ele quisesse tirar a vida dele em vez de apenas gastar mana e desejar por isso, ele teria que encontrar uma causa, como criar e lançar chamas, porque isso é mais natural do que simplesmente acender algo. Cornan concorda, dizendo que ele poderia se tornar um estudioso em vez de um mago. Turan menciona que pode controlar animais de acordo com sua vontade e pergunta se é por isso que as feras precisam de algo assim, mas Cornan diz que é por causa da mana. Os dois continuam conversando sem parar.
O protagonista diz que magia não é fácil. Corno explica que um mago excelente sabe não apenas como usar mana, mas também os princípios e as situações por trás dela. Turan diz que, pensando bem, ele quer saber se a linhagem Zahar tem alguma magia especial. Cornan diz a ele que eles são habilidosos em furtividade e perseguição. Ele diz para ele tentar, e o protagonista concorda. Ele pensa em não querer ser visto pelos outros e que seus sonhos e cheiros sejam indetectáveis. Fumaça entra em sua mente. Turan pergunta se funcionou. Cornan olha para ele surpreso, pois o protagonista havia desaparecido completamente. Ele então diz que conseguiu e que não pode vê-lo. Ele morde o canto da boca, preocupado. A sala agora estava vazia sem Turan, mas então ele reaparece no espaço. Diz que já faz um tempo que não vê essa habilidade, mas é arrepiante. Durante a guerra, os cavaleiros tinham pavor desse poder. Turan diz que parece muito injusto, mas diz a ele que isso não o torna invencível. Ele diz que agora lhe ensinará alguns métodos de treinamento de magia. Turan questiona se ele não está ensinando demais a um mago inimigo. Corno explica que ele salvou sua vida e cuidou dele. E como ele disse antes, ele confia nele completamente com todo o seu coração. Em outro lugar, um comerciante pergunta se ele vai vender as ovelhas e ir embora. Ele quer saber quem será o pastor a partir de agora e como ele pôde decidir isso sem consultá-los primeiro. Turan diz que eles mesmos devem descobrir como encontrar um pastor, e ele não se importa com o que eles fazem com seus pertences. Ele só espera que comprem as ovelhas por um preço justo. Se não, ele simplesmente as soltará todas e irá embora. Eles podem tentar pegá-las, mas ele avisa que será muito difícil. O chefe da aldeia morde o lábio pensando que este desgraçado é um homem de palavra, e ele não ganhará nada irritando. Então ele diz que tudo bem. Ele entende. Ele diz para ele ir embora e fazer o que quiser. E assim Cornan e o protagonista continuam seu caminho. Turan diz que, pensando bem, aqueles aldeões ainda lhes devem uma compensação depois de tudo. Cornan responde que não quer aceitar, já que foi ele quem capturou a fera mágica. O protagonista concorda e diz que, nesse caso, era hora de se separarem. Cornan se desculpa por recusar sua oferta de viajarem juntos, mas ele se sente melhor sozinho. Turan diz para ele não se preocupar e agradece por tudo. Seu professor diz para ele se cuidar, e o protagonista responde que espera que possam se encontrar novamente em circunstâncias mais felizes. E assim, o garoto observou a figura de Cornan desaparecer na distância por um tempo. Só então ele percebeu por que não queria que o velho cavaleiro falasse formalmente com ele. Embora nunca lhe tenha faltado o afeto de sua mãe, o garoto secretamente sempre sentiu falta de uma figura paterna, alguém que pudesse ser seu modelo do tipo de homem que ele queria se tornar. Em um caminho de pedras, a areia se move, fazendo barulho. Turan caminha, completamente coberto. Então ele usa a mão para limpar os olhos, notando algo à sua frente. Ele percebe que são mercadores nômades que viajam de aldeia em aldeia. E naquele momento, isso era bom porque ele ia pedir informações. Um dos homens pergunta quem ele é para bloquear o caminho deles, e Turan explica que está viajando sozinho e quer saber onde fica a cidade mais próxima. O homem diz a ele que, se seguir a estrada, chegará a uma cidade chamada Moria. Turan começa a se afastar e agradece pela informação, mas um dos homens diz para ele esperar. Ele vai simplesmente embora depois de conseguir o que queria? Quando se recebe algo, deve-se dar algo em troca. Eles apontam as espadas para ele e dizem para ele largar a bolsa. Turan diz que eles são bandidos, e os mercadores perguntam e se forem. Eles o chamarão de descuidado, já que estão em um deserto onde ninguém jamais encontraria seu corpo. Ele deveria tirar a mochila e ir embora enquanto estão sendo legais. Matá-lo e tirar suas roupas seria muito trabalho desnecessário. Turan diz que entende. Eles eram bandidos que até tiravam a vida das pessoas. Quando ele estava em casa com Turan e produziu magia de fogo acima do copo, ele aprendeu na hora. Turan diz que terá que usá-los para praticar sua magia. Os bandidos caem na gargalhada, dizendo que este lunático estava falando como se fosse um mago. Turan então move a mão, usando magia de vento para jogá-los longe. Ele pensou que, em vez de gerar vento do ar, formá-lo com a mão e amplificá-lo usava muito menos mana. Ele não sabia que podia formar um vento tão forte com tão pouca mana, e os bandidos se perguntam que diabos foi aquilo. O protagonista abre sua cabaça e tira um pouco de água, criando uma pequena estaca de gelo. Ele aponta a magia para seus oponentes. Os rostos dos bandidos se enchem de medo, e então eles são perfurados pela magia. Turan pensa que este deveria ser um feitiço útil quando há muita água por perto. Mas para ser honesto, só atirar pedras parece mais rápido e forte. O bandido diz que não sabia que ele era um mago e implora por perdão só desta vez. Ele diz que lhe darão o que ele quiser se ele os poupar, mas outros bandidos avançam por trás. Tara move o pé, levantando estacas que perfuram os que estão às suas costas. Aquele bandido acha que é impossível.
Estão todos sem vida. Taran diz que só vai perguntar uma coisa, e o bandido diz que responderá qualquer coisa. O protagonista pergunta por que eles atacaram sem um plano, já que qualquer viajante poderia ser um mago. O homem diz que foi porque ele curvou a cabeça. Mesmo quando falaram rudemente com ele, o protagonista curvou-se e os cumprimentou, então eles presumiram que ele era apenas uma pessoa comum. Tura agradece-lhe dizendo que lhe ensinou algo muito útil. O homem pergunta se ele realmente vai poupá-lo, mas uma gota de água já estava sobre sua cabeça. Antes, Cornan lhe disse que a partir de agora, Turan conheceria muitas pessoas e havia algo que ele queria dizer. Ele nunca deveria ser misericordioso com merdas como bandidos, pois eles são o tipo de pessoa que não hesita em ferir os outros por lucro. A razão pela qual ele estava dizendo isso era algo que Turan entendia. Porque uma vida que ele poupa por pena poderia acabar ferindo pessoas boas? Turan diz que acha que perdeu tempo demais. A estrada que os bandidos mercadores percorreram e os rastros de rodas que marcaram a areia deixaram um pensamento gravado na mente de Turan. Ele tinha tirado a vida de pessoas. O protagonista sentiu-se culpado, mas não conseguiu deixá-los ir, lembrando-se do aviso de Cornan. Pessoas que poderiam decidir sem hesitação roubar e tirar vidas por lucro poderiam atacar outros a qualquer momento. Como os rastros de rodas no deserto desaparecendo com o tempo, o coração de Tura acalmou-se gradualmente ao se lembrar dos ensinamentos de Cornan, e então ele chegou a um novo mundo. Tura observa a vista, surpreso. Ele diz, então este era o lugar, a pequena cidade de Mireille. Algumas pessoas caminham pela cidade. Turan pensa que é a primeira vez que vê tantas pessoas ao mesmo tempo. Até a arquitetura era completamente diferente em comparação com a aldeia. Agora realmente parecia que ele estava em uma cidade. Ele então diz, com licença, a um vendedor de frutas. O homem pergunta o que pode fazer por ele, e Turan explica que não é um cliente. Cornan havia dito que se ele chegasse a uma cidade e precisasse descansar, deveria procurar uma taverna, pois geralmente sempre há uma por perto. O homem diz-lhe que, se não for comprar frutas, deve ir embora. Turan se pergunta por que ele foi tão rude, se havia alguma regra oculta nas cidades onde você tinha que comprar frutas antes de fazer perguntas. Então ele pergunta quanto custa, e o comerciante diz que são 2 pets. Ele parece um estrangeiro, pode não saber o que é isso, mas pagar com outras moedas também era válido. Turan entrega uma moeda e pergunta onde pode encontrar uma taverna. O homem lhe diz para descer a rua, e atrás da loja de mantos, ele verá um telhado azul. Aquele lugar era a maior taverna da cidade. Lina, a funcionária da taverna, dá-lhe as boas-vindas. Ela diz que ele é um cliente bonito, e Taran pergunta quanto custa uma noite. Ela responde que são 16 dupes, e o protagonista diz que vai ficar. Mais importante, há algo que ele quer perguntar. Ele quer saber se há monstros por perto com uma recompensa, e Lena o questiona sobre isso. Turan pensa que precisa matar monstros e absorver sua mana, ao mesmo tempo que ganha dinheiro. Ele então pergunta por que ela não está respondendo, e Lena o chama de senhor. Ela diz que nada neste mundo é de graça. Algum tempo depois, ele pergunta sobre a prefeitura, querendo saber o que era. Lena fica surpresa que ele não saiba o que é uma prefeitura, dizendo que ele realmente deve ser do campo. Ela explica que a prefeitura é onde os assuntos públicos são tratados, e os funcionários que trabalham lá são contratados pelo lorde da cidade. Provavelmente já está fechada, pois o sol já se pôs. E se ele quiser encontrar um contrato de caça, deve ir lá amanhã. Ela pergunta se ele é um caçador de monstros, e Turan pergunta o que é isso. Lena explica que se uma pessoa normal caça monstros, ela se torna um mago e pergunta se ele também quer se tornar um. Claro, quem acreditaria em uma superstição tão boba? Mas um homem toca em seu ombro. Ele diz que é um fato completamente verdadeiro, e ele viu com seus próprios olhos. Lina fica surpresa que Medan está vivo, e o jovem diz que não morrerá até se tornar um mago. Turan fica surpreso por ele ter tocado em seu ombro, e Medan se desculpa. O protagonista pergunta se pode ouvir mais sobre o que ele acabou de dizer, e Medan pergunta se ele se refere a se tornar um mago. Magos ficam mais fortes caçando monstros. E pelo mesmo princípio, se uma pessoa normal derrota um monstro, ela se torna um mago. Os 4 estavam caçando monstros para se tornarem magos. Turan pergunta se isso significa que há um mago entre eles, mas os rapazes negam, dizendo que nesta cidade, há apenas o Lorde e seus 3 magos. Mas eles querem saber se ele caça monstros, já que seu equipamento é tão ruim. Turan diz que tem uma arma e mostra a bolsa para eles. Mida aponta que é um estilingue bem usado. O protagonista explica que era bom para atirar em algo do tamanho de um ovo, e Midan diz que é bom para caçar coelhos e raposas monstros. Na verdade, eles iam dizer que precisam de outro atirador e querem saber se ele está interessado em caçar com eles. Um sorriso se espalha pelo rosto de Turan. Ele então recusa, mas agradece, pensando que não há razão para caçar com eles. Foi um dia bastante caótico.
Ele ainda não consegue acreditar que realmente deixou a aldeia. Ele se pergunta o que vai acontecer agora, mas um barulho chama sua atenção. Ele pergunta quem está na porta. Lembrando-se das palavras, ele sabe que deve ficar alerta, mesmo em uma caverna. A cidade não era segura. Ele nunca deve baixar a guarda. Turan prepara um feitiço na mão, então abre a porta calmamente, mas fica surpreso com o que acontece a seguir. Lena pergunta se ele estava dormindo. Ela pensou que ele poderia estar com frio, então veio aquecê-lo um pouco. Turan pergunta o que ela quer dizer enquanto a garota solta o cabelo. Ela diz que é exatamente o que parece. Por uma pequena quantia de dinheiro, ela fará o que ele quiser. Taran pergunta e se ele não quiser. Lena diz a ele para não mentir. Está escrito no rosto dele. Mas o protagonista imediatamente imita um Buda. A garota fica espantada com isso. Antes, Korn havia gritado com ele para não fazer isso. Ele sempre tem que ter cuidado com criadas e prostitutas em tavernas, pois a maioria delas tem DSTS. Os magos têm resistência a doenças, então não é um problema para eles. Mas se ele não tiver cuidado, pode passar para outra mulher, então não deve deixar o desejo controlá-lo. Turan pensa que as cidades também são difíceis de se viver. Primeiro, a barraca e agora Lena. Pensar que eles colocariam um preço em pequenas informações e conversas. As cidades são verdadeiramente brutas. O protagonista consegue ouvir um homem dizendo que estava curioso sobre algo. Ele pergunta por que Medan chamou aquele cara mais cedo, pois, para ser honesto, ele parecia bastante inútil. Outro homem concorda, acrescentando que ele fala demais, então seria perfeito como isca. Medan explica que é porque o cara lembra de si mesmo mais jovem. Ouvir que ele caça com uma arma como essa o preocupou. Se ele for ao menos 1% do que diz ser, ele sobreviverá. Turan sorri e se vira, pensando que talvez a cidade não seja tão ignorante, afinal. Mais cedo, no outro dia, na prefeitura, um secretário o cumprimenta e pergunta como pode ajudar. Turan pergunta se ele é um funcionário, e o escriturário retruca, perguntando se ele se parece com um. O protagonista diz que veio caçar monstros. Tinha-lhe dito que o mundo não seria gentil com ele, porque, se você pensar bem, não há motivo para ser. Se você quer que as pessoas te tratem bem, o método era simples. Você deve revelar que é um mago, e então as pessoas normais o tratarão como uma divindade. O protagonista pega um cartaz. O secretário diz para ele olhar e colocar de volta. Turan pergunta sobre um monstro-corvo, e o secretário responde bruscamente, perguntando se parece um gato para ele. Era improvável, mas se ele matar o monstro, deve trazer o corpo de volta para a cidade. Se um mago não o dispersar com mana, ele se torna um espectro. Se ele matar o monstro e abandonar o corpo, é um crime, e ele será executado. Turan pensa consigo mesmo que sabe disso, e também sabe o que acontece quando um monstro se torna um espectro. Ele não pode repetir esse erro. Ele então pergunta se os cavaleiros não caçam monstros, mas o secretário diz que eles não têm tempo livre. O trabalho dos cavaleiros é manter a ordem pública na cidade. Caçar monstros era para delinquentes como ele resolverem. Ele diz, enquanto Turan sai, que parece que outro corpo vai apodrecer fora da cidade, mas o corvo jaz sem vida. Turan o entrega com apenas um buraco no peito. O secretário diz que é impossível e pergunta como. Ele conseguiu trazê-lo de volta tão rápido. E ele o matou sozinho? O protagonista confirma. Ele quer saber como pegar a recompensa, e o outro secretário diz que eles a darão a ele. Ele agradece pelo trabalho duro e diz para ele descansar um pouco. Ele nota que é incrível porque as asas estão intactas. Ele nem sabia que era possível trazer um corvo-lâmina nesta condição. Então ele olha para o lado. Ele se pergunta por que ainda está aqui. Turan pergunta se há mais monstros para caçar. O secretário fica surpreso e diz para ele não dizer que ainda consegue caçar mais. Mais tarde, Lena serve todos os itens mais caros de seu cardápio. Ela diz que nunca sonhou que alguém pudesse derrotar 30 monstros em 3 dias. Ele deve ter ganhado muito dinheiro. O protagonista apenas come calmamente, dizendo que dinheiro não era seu único objetivo. Ele reflete que, mais precisamente, seu objetivo era a mana do monstro. Graças a isso, ele se tornou ainda mais forte. Comparado a quando estava com Korn, sua mana aumentou muito, mas ele consegue sentir um limite. Apenas com mana de monstros fracos, ele não ficará mais forte. Ele então pergunta se ela não roubou um pouco por acaso, mas Lena diz que ele comeu tudo sozinho. Ele era magro, mas comia como um porco. O cozinheiro diz que faz tempo que não prepara um banquete como este, então está feliz que ele tenha gostado. Turan diz que estava delicioso, e o cozinheiro diz que da próxima vez será ainda melhor. Mas um delinquente puxa o capuz do protagonista. Ele diz que está comendo algo tão delicioso sozinho, e ouviu dizer que esse magrelo tem ganhado um bom dinheiro ultimamente. Ele pergunta que tal doar um pouco para eles, mas o protagonista dá um tapa na mão dele.
O outro homem insulta o protagonista por isso. Turan pergunta se ele não queria uma doação. Um dos outros dá um soco, mas o protagonista apenas se esquiva, atingindo-o no rosto com o cotovelo. Um dos bandidos pega um banco e corre em sua direção, mas Turan o bloqueia com a mão, preparando-se para lhe dar um peteleco na testa. E com isso, ele derruba outro homem. Lena continua repetindo para ele não brigar na taverna dela de novo. Mais tarde, Midan se desculpa. Ele repreendeu os dois, e isso nunca mais acontecerá. Eles estavam realmente com pouco dinheiro ultimamente, e ele acha que ficaram com ciúmes quando viram. Ele diz aos dois para se desculparem, e eles obedecem. Turan pergunta se as coisas estão difíceis, e Midan diz que suas opções são limitadas. Em cerca de 3 dias, eles não conseguirão pagar a hospedagem, mas isso é problema deles. O protagonista oferece uma bolsa de moedas. Midan pergunta por que ele está fazendo isso, e o protagonista diz que é um pagamento pela gentileza que ele demonstrou quando tentou recrutá-lo, e nada é de graça. Ele deve fornecer informações em troca. Midan diz que tem muitas informações e lhe contará tudo agora mesmo. Mais tarde, no dia seguinte, na cidade, Turan caminha calmamente pela floresta, pensando que esta pode ser sua última caçada na cidade. Midan lhe deu informações sobre a próxima cidade, então é hora de partir. Havia muito mais informações úteis do que ele esperava. Midan era uma pessoa muito boa. Ele não era tão experiente quanto Cornan, mas isso o tornava mais puro e gentil. Então, de repente, ele sente algo. Ele percebe o cheiro e reza para estar errado. Então ele avista uma árvore com uma marca de arranhão. Ele olha para o que está à sua frente, um corpo despedaçado encostado na árvore. O protagonista reconhece que era alguém do grupo de Midan. Ele então se vira para o lado. Outro corpo já estava sem vida com 3 moedas de prata ainda ao seu lado. Ele então se pergunta o que aconteceu com Midan. Então ele ouve alguns barulhos. Alguém está falando sobre um coelho, aquele que estava se alimentando dos cadáveres. Um coelho monstro persegue o protagonista, com um rosto distorcido e estranho. Turan se levanta imediatamente. Ele então desvia de um ataque rápido como um raio do coelho. Ele pensa consigo mesmo que foi rápido. Aquele golpe quase o atingiu. Ele começa a girar seu estilingue, usando toda a sua força com um pouco de mana. A pedra é lançada em direção ao coelho, aproximando-se e fragmentando-se em múltiplos tiros, mas o coelho os desvia com suas patas e orelhas. Turan pensou que estava acostumado a se defender de ataques arremessados. O coelho volta ao chão, saltando em sua direção, mas é completamente pego de surpresa quando o protagonista desaparece logo em seguida. O coelho para no ar enquanto Turan aparece atrás dele, tendo lançado um feitiço. Cravando sua adaga no pescoço do monstro, ele recua imediatamente, sua presença voltando ao normal. O coelho se choca contra uma árvore com suas garras, cortando-a ao meio com facilidade. Ele atravessa várias outras enquanto continua avançando. A floresta se enche de fumaça. O coelho solta um grito alto olhando para o céu. Seu sangue começa a jorrar, então ele cai no chão, sem vida. Turan revela sua presença novamente, aproximando-se do cadáver da criatura monstruosa. Então ele aponta a mão em direção a ela, drenando sua mana com facilidade. Turan pensou que a quantidade de mana que estava absorvendo parecia diferente. Era mais do que o leopardo que ele havia encontrado antes. Uma voz diz que não consegue acreditar, que ele era na verdade um mago. Turan concorda e o homem pergunta por que ele estava escondendo sua identidade. Turan pergunta se eles têm família para deixar seus pertences, mas o homem diz que não, chamando o nome de seu chefe. Midan tinha lhe dito que havia uma cidade grande por perto chamada Aurum e que tinha uma biblioteca. Turan pergunta o que é isso, e Midan explica que tem milhares de livros. No momento em que ele disse livros, Turan pareceu mais interessado, mas ele tinha ouvido que nem todos podiam entrar. Então Turan pergunta como entrar. Midan diz que, aparentemente, apenas magos podem entrar, e Taran diz que decidiu. Ele vai para a cidade que eles mencionaram. Taran diz o nome de Midan, olhando para baixo, esperando que ele seja feliz lá. Então Taran entra numa fila. Ele se sentiu quase envergonhado por ter ficado tão impressionado com a pequena cidade de Muri. A grande cidade de Oren estava em outro nível. Ele não esperava que tantas pessoas estivessem tentando entrar na cidade, e eles estavam inspecionando em busca de criminosos procurados. Como esperado de uma cidade grande, ela tem um sistema mais organizado. Uma voz lhe diz para parar. Turan pergunta o que há de errado, mas o homem diz que a entrada é proibida. Ele nunca tinha visto roupas tão imundas. Ele diz a Turan que ele deveria pelo menos se limpar primeiro. No meio da cidade, havia uma torre coberta de vinhas. Então esta deve ser a biblioteca de que Midan estava falando, pensou Turan. Era enorme e devia ter sido construída com magia. Ele se aproxima da frente dizendo que quer entrar, mas o guarda lhe diz que é exclusivo para magos. Turan diz que é um mago, e o guarda fica desconfiado.
O guarda pergunta se ele quer morrer por se passar por um mago. Ele não consegue acreditar que está lidando com um lunático como ele. De jeito nenhum alguém como ele é um mago. Então ele começa a usar um tipo de magia. Cornan havia explicado que os magos podem se reconhecer sentindo a mana um do outro e podem até dizer se a pessoa é mais forte que eles. Turan abre os olhos então, liberando toda a sua mana em direção àquele guarda. O homem não aguenta tanta pressão. Ele cai no chão e diz que está tudo bem. Ele pensa que Turan não era um mago normal, e que este homem era pelo menos um nobre. Então ele se apresenta como Kenya, um cavaleiro da casa de Valius, e pergunta de qual casa ele é. Turan pergunta se ele precisa dizer para entrar, e Kenya diz que não. Para usar a biblioteca, ele precisa de permissão do mestre de Valius, e ele irá contatá-los. Na casa, o protagonista toma um banho. Ele pensou que seria um processo simples. Uma empregada se aproxima dele e limpa seu braço. Turan se pergunta como isso aconteceu. Então ele pede para elas pararem. Ele pergunta se há algum problema se ele mesmo se lavar, mas a empregada diz que se elas falharem em atender um convidado, serão punidas. O protagonista diz a elas para fazerem como desejarem. Mais tarde, outra empregada fica maravilhada. Taran pergunta o que é, e ela cobre a boca. O protagonista pergunta se há algo em seu rosto, mas a mulher diz que se perdeu em sua beleza e pede perdão. Taran diz que não há nada a perdoar, e a mulher pede para ele não falar tão casualmente até que uma voz pergunta o que é isso, se aproximando dele logo em seguida. A garota pergunta se ele era o convidado que chegou parecendo um mendigo. Depois de um banho e boas roupas, ele parece um príncipe, ela diz. Um guarda diz à jovem dama que ela não deveria dizer isso. Taran se apresenta, e Azela faz o mesmo. Ela pergunta de qual casa, e o protagonista diz que, por motivos pessoais, ele gostaria de omitir. Azela diz que é uma pena. Pensando que vai brincar um pouco já que ele está escondendo quem é, ela libera sua mana. Olhando friamente para o protagonista, ela diz para ele mostrar sua mana. Taran simplesmente recebe o feitiço de frente. O poder do protagonista fica azulado, então ele reflete a energia da mulher. As empregadas são defendidas pelo guarda, mas a troca de mana enfraquece. Taran respira fundo depois. Azela fica surpresa com isso. Suas mãos tremem enquanto ela ri. Ela o chama de senhor e pergunta se ele quer se casar com ela. Turan fica sem palavras, se perguntando o que ela quer dizer. Azela pergunta por que ele está reagindo dessa forma, já que ela pensou que ele ficaria surpreso. Além disso, o lugar ao lado dela está vago agora, então ele deveria pensar a respeito. E assim a garota vai embora. Turan fica sozinho. Ele olha para suas mãos, vendo que elas também estavam tremendo. Ele pensa que, no mínimo, ela era uma maga do seu nível e se pergunta se ela era uma humana comum. Finalmente, na casa Valius, o protagonista se encontra com o chefe da casa. O homem dá as boas-vindas ao jovem nobre e se apresenta como Hugh Valius, o senhor de Aurum. Turan também se apresenta, e Hugh pergunta se ele quer usar a biblioteca deles. Ele avisa Turan de antemão que muitas pessoas vêm depois de ouvir rumores estranhos. Ele esclarece que não há magia antiga ou truques para aumentar o poder de alguém. Turan diz que tudo bem, pois não está interessado. Hugh responde que, se ele quisesse algo, não haveria nada que ele não pudesse dar, já que eles não têm segredos de qualquer maneira. Estava ficando tarde, então ele lhe disse para descansar e que continuariam amanhã. Turan respondeu que não esqueceria a bondade do mestre. No dia seguinte, perto da torre, Kenya confirma a identidade do nobre senhor e lhe dá as boas-vindas à biblioteca celestial. As portas se abrem, e Turan fica surpreso. Olhando para as escadarias em espiral sem fim, ele diz, então isso é uma biblioteca. Uma mulher diz que é a primeira vez que vê o senhor. Ela era a bibliotecária de lá. De acordo com as ordens do mestre da família, ela explicará as regras para usar este lugar, e elas eram simples. Turan pensa que esta criança era a bibliotecária. Ela continua, dizendo que a primeira regra era a compensação por danos, e a segunda era que era proibido levar livros. Durante o uso da biblioteca, ela continuaria a supervisionar. Turan diz, tudo bem. Mas se ele for ler, ele quer que ela fique longe porque era estranho. Ele deduz que se ela é a bibliotecária, ela deve ter lido os livros de lá. A mulher diz que sim, e que se ele precisar de algo, era trabalho dela procurar. Ela perguntou o que ele queria, um romance ou uma comédia, acrescentando que o mestre Turan é jovem. Então talvez ele queira ver livros adultos. Turan diz que quer adquirir conhecimento básico sobre o mundo. A bibliotecária pega uma dúzia de livros, dizendo que muitos deles têm centenas de anos e não serão adequados para o conhecimento geral que ele procura, e que esta seção pode ajudar um pouco. Turan pega um dos livros. Então era isso que aquela palavra significava, ele pensou. Ele então vira uma página, e começa a ficar absorto, pensando que isso era incrível. Turan repetia a mesma rotina todos os dias, lendo na biblioteca.
Agora ele começava a entender a geografia do mundo, as raças, a etiqueta dos magos, como os itens eram processados, e até mesmo monstros e relíquias do antigo império. À medida que acumulava esse conhecimento, seu mundo se tornava claro e vívido. Hang comenta que ele tem feito bom uso da biblioteca. Turan confirma, e o homem diz que, embora o trate como um nobre, deixá-lo usar a biblioteca foi um ato de bondade, e ele gostaria que essa bondade fosse retribuída. Uma fera apareceu recentemente ao norte de Oren, atacando viajantes. 4 cavaleiros enviados para subjugá-la foram devorados e nunca mais retornaram. Ele acha que um nobre terá que intervir, mas eles só podem mobilizar 2 no momento. Se ele se juntar, eles terão 3, o que será mais seguro. Turan entende, pensando que proteger as pessoas é o dever de um mago, mas era um pouco estranho. Normalmente, magos não se envolvem nesse tipo de coisa. Hugh diz que, como a Estrada do Norte é a única rota comercial de Oren, ela está bloqueada há 10 dias, e eles precisam expulsar a fera rapidamente. Turan pensa que já se passaram 10 dias. Ele deveria ir, acabar logo com isso, e depois voltar para usar a biblioteca novamente. Lá fora, alguns soldados estão andando. Os 3 magos caminham à frente deles. Azela se espreguiça, dizendo que seu pai é realmente inacreditável. Ela nunca pensou que ele envolveria um convidado em uma caçada a uma fera mágica. Ela se pergunta se eles não são confiáveis o suficiente. Não é um problema que eles sejam convidado, mas o pai dela é um pouco difícil de lidar. Seu irmão diz que ela está exagerando, e Azela diz a ele para não se preocupar com isso. Continuam a discutir. O jovem se apresenta como Marvin, dizendo que é sua primeira vez fazendo algo assim, mas o foco de Turan está na mulher. Azela chuta uma pedra à sua frente, dizendo que quer acabar logo com isso e voltar a descansar. Marvin pergunta se ele está interessado em sua irmã, e Turan nega. O mago então diz que isso é bom. Azela grita para eles pararem várias vezes. 2 cavaleiros estão examinando uma carroça destruída. Um se pergunta se foi obra dela, e o outro diz que sim. Os destroços estão espalhados pela estrada que vai para o norte, e parece que eles foram atacados na descida. Turan analisa a situação. Ele nota uma marca de mão. Ele lhes diz que foi um macaco. Azela questiona isso, e Turan aponta para o formato da mão. Parece que ele atacou os mercadores e depois entrou na floresta. Ele acha que eles deveriam seguir seu rastro. Azela diz que mal consegue usar a magia com a qual nasceu e pergunta se Marvin consegue. Ele diz, não muito. Turan anuncia que vai dar uma olhada. Azela pergunta se ele ao menos faz parte do grupo deles. O protagonista explica que está acostumado a rastrear. Fechando os olhos, ele usa sua magia de exploração. Algo atrai sua consciência. Um cheiro começa a guiá-lo pela floresta. Turan aponta dizendo que é por ali. O macaco havia parado em um riacho. Parece que ele tomou um banho. Azela se pergunta se uma fera se lavaria para apagar seus rastros. Turan diz que provavelmente apenas se lavou porque deu vontade. Mas ele sente um cheiro ainda mais forte, avisando que está atrás deles. Um gorila imenso aparece atrás dos cavaleiros. Ele então pega algumas pedras. Um homem barbudo grita para eles terem cuidado, enquanto outros cavaleiros são atingidos por fragmentos de pedra. Turan pula para o lado, então ele olha para baixo, confuso. Um cavaleiro está sem vida. Azela os usou como escudo. Ela então joga os 2 corpos para trás. Turan pensa que as palavras de sua mãe não estavam erradas. Azela grita para eles atacarem. Os cavaleiros avançam em direção ao gorila. Azela grita para perseguirem o monstro em fuga, dizendo que ele é rápido demais. Turan rapidamente prepara seu estilingue. A mulher continua ordenando que todos vão atrás dele. De repente, uma pedra passa voando ao lado dela, assustando a garota com sua velocidade sônica. A pedra perfura o gorila. Azela e Marvin se viram. Turan continua a girar seu estilingue, um sorriso se espalhando por seu rosto. O gorila cai logo em seguida. Azela prepara sua magia, dizendo para ele morrer. Um dragão de fogo começa em seu braço. Ele avança em direção ao gorila, causando uma enorme explosão na área. Turan pensa. Então este é o poder da linhagem piromante da Casa Valais. Os cavaleiros suspiram, dizendo que acabou. Azela comenta que sentiu um calafrio por um momento quando aquela pedra passou voando. Marvin pergunta se ela ficou com medo, e Azela manda ele calar a boca, dizendo que foi ele quem gritou como uma garotinha. Os cavaleiros se levantam e começam a cuidar uns dos outros. Turan nota o caos, mas pensa que é um alívio que ninguém tenha perdido a vida. Embora tenha havido um ataque surpresa da fera mágica, foi uma batalha onde eles poderiam ter evitado ferimentos graves. Turan olha para o lado. Ele pensa que, considerando que o corpo fica mais forte de acordo com o poder mágico de alguém, eles deveriam ser várias vezes mais resistentes que os cavaleiros. No entanto, eles os usaram. Marvin pergunta por que ele está olhando para ele daquele jeito. Turan responde que não é nada.
Azela diz que, mais importante, eles devem se apressar e absorver a mana. Os três apontam as mãos para o gorila. Turan começa a absorvê-la. Ele pensa que, assim como leu nos livros, mesmo que várias pessoas absorvam ao mesmo tempo, o nível de fortalecimento não parece diminuir. Azela diz que não consegue absorver mais e amaldiçoa seu limite de crescimento. Marvin concorda. Mas agora ela entende por que seu pai enviou o convidado junto. Ele tem um nível de maestria mágica e mana que rivaliza com o dela. Pensar que ele é um nobre que ainda nem atingiu seu limite de crescimento. No caminho de volta para o castelo, Marvin diz que se não fosse por Turan, eles nunca teriam pego o gorila. Da habilidade de rastreamento ao golpe final que o derrubou, foi tudo ele. Turan diz que ele está exagerando. Pelo contrário, foi uma pena que ele percebeu tarde demais e a deixou atacar. Ele não sabia que ela tinha habilidades de detecção. Parece que as habilidades despertas variam de acordo com as características físicas das feras mágicas. O macaco que eles derrotaram tinha mãos e olhos grandes, mas era diferente de sua forma original. Provavelmente tinha a habilidade de arremessar coisas com grande força. Marvin fica impressionado e comenta que nunca imaginou que Turan descobriria isso tão rapidamente. Turan diz que viu um bestiário de demônios na biblioteca. O nobre diz que aquele lugar antiquado nunca recebe visitas. Azela concorda, dizendo que já foi lá uma vez, mas que só tinha livros difíceis. Turan diz que, se ela tiver uma oportunidade, deveria perguntar à bibliotecária se há livros mais fáceis. Mas a garota pergunta, bibliotecária? O protagonista explica que é a pessoa que gerencia o lugar. Azela se pergunta se havia alguém assim lá. De volta à biblioteca mais tarde, a bibliotecária corre e dá as boas-vindas ao protagonista. Turan pensa que foi descuidado. Nenhum cavaleiro ou plebeu ousaria chamar um nobre pelo nome. Nesta cidade, a forma correta de se dirigir a eles é sua nobreza. Além disso, para uma bibliotecária estar nesse estado, ele quer saber como ela sabe o nome dele. A boca da bibliotecária fica aberta de surpresa, mas então um sorriso se espalha por seu rosto. Ela pergunta se ele só percebeu agora. Turan confirma, e ela explica que viu a licença dele e descobriu seu nome. Nos confins desta biblioteca, nada escapa à sua vista. Turan pergunta como deve chamá-la. A bibliotecária responde que não tem nome, então ele pode chamá-la como quiser. Ela sugere algo fofo como meu amor. Turan apenas a chama de bibliotecária. A mulher diz que é estranho ele de repente ser tão educado depois de passar dias dando ordens a ela. Taran diz para ela não se aproximar muito, pois é um pouco desconfortável. Ele perguntou se ela é uma maga do antigo império, mas a bibliotecária nega. Ela nem mesmo é humana. Ela é algo como um espírito. Quando uma alma habita algo vivo, é um espírito vivo. Quando habita algo sem vida, é um espírito do não vivo. Mas quando habita algo ambíguo, é apenas um espírito. Esta aparência é para facilitar a comunicação de acordo com o gosto do usuário, mas o gosto de Turan é um pouco estranho. O protagonista diz a ela para não mentir, e ela diz que é como um reflexo na água. Turan começa a analisá-la de perto, colocando a mão em seu peito. A bibliotecária diz para ele parar, que é estranho. Turan pede desculpas. Ela diz que ele não tem ideia de como é irritante não poder usar a força diretamente contra invasores. Se pudesse, ela puniria todos aqueles que manuseiam os livros da biblioteca sem cuidado. Taran diz que parece que o chefe da família Valius não sabe de sua existência, ou melhor, talvez ninguém que usou a biblioteca soubesse. A bibliotecária explica que é porque ninguém tinha as qualificações para percebê-la. Seu criador fez com que apenas aqueles de um certo tipo que atingem um certo nível possam reconhecê-la. Em outras palavras, apenas Taran pode vê-la. Ele pergunta o que ela quer dizer com tipo, e ela explica que é a linhagem de sangue da qual os magos sempre falam. Taran pede que ela lhe conte sobre sua linhagem, mas ela diz que ele deveria perguntar aos pais. Ele diz a ela que é órfão. Ela pergunta se ele quer que ela verifique, dizendo que ele só precisa concordar em deixá-la examinar seu corpo. Taran se assusta com isso. Ela começa a rir, e ele se pergunta se ela está falando sério, mas o fantasma toca seu peito. Ela então comenta que eles estão conectados agora, e Taran diz a ela para não dizer coisas tão estranhas. Ela explica que existem algumas linhagens menores, mas a principal é a de um rastreador e caçador, que é característica da família Zahar. Mas ela fica surpresa, dizendo que a outra estava misturada, e ele pergunta o que ela quer dizer. A bibliotecária explica que ele é o resultado de duas pessoas com linhagens diferentes, e ela não conhece a outra porque ainda está selada. Não era incomum que uma linhagem selada surgisse quando duas se combinavam. E se ele ficar mais forte, ela se abrirá naturalmente. Turan pensa em sua mãe. Ele observa que ela era muito educada e culta para ser uma simples plebeia. Talvez ela fosse descendente de algum nobre, mesmo que a linhagem tivesse sido muito diluída. Ele agradece, dizendo que entende. Ela responde que, se ele está tão grato, deveria ficar por mais um mês.
Depois de descobrir a verdadeira identidade do espírito da biblioteca, Turan não lia mais sozinho. Ele começou a fazer todo tipo de perguntas a ela. A bibliotecária conhecia até o conteúdo de livros que haviam sido saqueados e desaparecido da biblioteca. Aprender os princípios da natureza diretamente com ela era praticamente um tesouro. Ele descobriu que muitas doenças surgem desses micro-organismos e que a decomposição dos seres vivos ocorre porque esses germes se alimentam deles. Ele também aprendeu sobre a refração da luz, o calor da fricção e os princípios de como as feridas se formam. Turan diz que começará testando a decomposição. Ele então toca uma maçã. Ela começa a apodrecer facilmente. Ele comenta que é impressionante. Não que a magia comum não pudesse fazer isso, mas entender o princípio permite que ele use menos mana. Apenas mudando a forma como ele percebia o mundo, sua habilidade mágica melhorou. Ele especula que algumas famílias poderosas podem monopolizar esse tipo de conhecimento. Se todos os magos soubessem disso, eles perderiam sua vantagem. A bibliotecária diz que entende porque o nível de conhecimento tem diminuído ao longo do tempo, e se o que ele diz for verdade, faz sentido. No dia seguinte, Turan diz a ela que é hora de partir. O dono deste lugar já começou a dar sinais bem claros. A bibliotecária implora para que ele a leve com ele, mas ela simplesmente o atravessa. Turan pergunta se ela pode sair, e ela diz que não, acrescentando que cuidaria bem dele se ele ficasse. Mas ela se vira, dizendo que não se importa. Ela acrescenta que neste continente existem muitos legados dos deuses, e ele deveria verificá-los de vez em quando, porque pode haver um espírito que sabe mais do que ela. Turan se vira e diz que voltará para visitá-la. A bibliotecária diz para ele vir se quiser, e se não quiser, tanto faz. Ele diz a ela que ainda há muitos livros que ele quer ler. Com o passar do dia, Turan deixa a cidade, pensando que, de acordo com o mapa do continente que ele pegou na biblioteca, o deserto Esmeralda, a base da família Zahar, fica a leste de Oren. Ele irá para a grande casa dos Zahar para encontrar pistas sobre seus pais, mas não tinha pressa. Se as pistas fossem desaparecer, já teriam desaparecido nos últimos 18 anos. E se alguma restou, não desaparecerá só porque ele chegará um pouco mais tarde. Ele ouve algo na floresta. Um cavalo relincha de raiva. Turan espia por trás de um arbusto. Ele percebe um cavalo se libertando de um cavaleiro. Ele pensa que é uma cela. O cavalo não foi atacado por um monstro, mas sim estava sendo protegido. Outro homem amaldiçoa o demônio e questiona como uma fera de estimação pode ser tão forte. Turan então olha. Ele vê que são elfos negros tentando criar uma abertura. Eles preparam sua magia. 2 slimes se formam no chão. Turan pensa que é a necromancia dos elfos negros sobre a qual leu em um livro. Ele se pergunta se deveria ajudar, considerando que o homem caído pode ter atacado os elfos primeiro. Mas ele fica surpreso com o que acontece a seguir. Os elfos se alimentam do homem. A elfa pergunta de quem é esta mão e pede um pedaço, mas seu colega diz para ela pegar a outra. Turan pensa, então eles são esse tipo de gente. Ele usa sua magia de ocultação. Os elfos continuam a se alimentar do corpo até que a cabeça de um deles explode. A elfa negra se vira perguntando o que aconteceu, então o sangue atinge o chão. Ela fica assustada. Ela ordena que sua fera se reúna na frente dela. Turan então atira uma pedra. Ela atinge o chifre de cabra no ombro dela. A elfa se pergunta quem é o desgraçado, exigindo que ele apareça. Seu monstro invocado destrói uma árvore em seu caminho. Ela percebe sua magia de ocultação. Ela diz que verão se ele ainda consegue se esconder. Ela invoca uma raposa monstro para farejá-lo. Tara aparece com um sorriso no rosto. A elfa negra se vira para ele. Ela grita que ele é um demônio maldito. Ela então ordena que suas feras tirem a vida dele. Taran bate as palmas. Ele as abre e grita, flecha de fogo. Isso causa uma combustão na frente dele. Monstros continuam a avançar em sua direção. Taran se desvia de um dos monstros. Ele cai no chão, pensando que foi rápido e que foi bom ter conseguido derrotar um deles primeiro. Mas ele é surpreendido um momento depois. A raposa monstro conseguiu morder sua perna. Taran chuta a criatura para longe. Ele se vira para frente novamente. O touro avança sobre ele mais uma vez. Ele o atira contra uma árvore. Taran cospe sangue. Ele cai no chão, tossindo. A elfa diz que é bem feito por ousar tirar a vida do seu quer, mas o cavalo então a chuta no rosto. Ele pisa na elfa negra enquanto ela grita por ajuda. Os monstros se viram em sua direção. Eles avançam, mordendo e atacando-a de várias maneiras. A elfa pergunta como ele ousa humilhá-la assim, jurando tirar a vida dele. Mas outro ataque vem. Uma pedra explode seus olhos. Turan já tinha se levantado e atira com seu estilingue. Os monstros começam a desaparecer. Turan respira fundo, ainda sofrendo com a perda de sangue. Ele cai de joelhos. Ele pensa que vai mesmo morrer, mas o cavalo se aproxima dele. Turan levanta a cabeça, surpreso. Ele se apoia nele e agradece.
Mais tarde, o homem loiro abre os olhos. Uma fogueira crepitava na sua frente. O homem grita de medo. Ele se vê cara a cara com Turan, que está sentado. Turan diz, você acordou. O homem pergunta quem ele é, e Turan explica que ele estava sendo atacado por elfos negros e que o salvou. Seu cavalo se aproxima por trás. O homem loiro a acaricia e a chama de Tiri. Turan comenta que ela é muito esperta, capaz de entender que precisa proteger seu dono e se mover para um local mais seguro. O homem loiro agradece por salvar sua vida, apresentando-se como Aziz, da família Burke. Turan faz o mesmo. Ele pergunta se havia algum motivo para o conflito com os elfos negros. Mas o homem loiro diz que não, explicando que estava em peregrinação com seus servos quando foram subitamente atacados sem provocação. Ele tinha ouvido que outras raças eram violentas, mas nunca imaginou que seria esse ponto. Ele então começa a chorar enquanto se lamenta. Ele pede desculpas, dizendo que perdeu muitas pessoas que eram preciosas para ele. Turan pergunta se eram sua família, e Aziz diz que eram os cavaleiros e servos que estavam com ele na peregrinação desde criança. Turan pensa que ele é uma boa pessoa. Ele então pergunta quantos elfos os atacaram, já que ele matou 2. Aziz diz que provavelmente eram todos eles. Turan usa magia de exploração. Ele varre toda a floresta. Ele pensa que realmente não há mais elfos negros por perto. Aziz pergunta se ele tem algum assunto urgente, e Turan diz que também está em peregrinação. O homem loiro diz que, para alguém tão forte, ele ainda está em peregrinação, e pergunta se por acaso ele é filho de alguma grande família. Turan diz que não é tão forte assim. Ele pegou um de surpresa, depois lutou com o outro e mal venceu. Ele libera sua mana. Aziz faz o mesmo. Ambos sentem o nível um do outro. Aziz pensa que ele não é muito forte. Se ele não tivesse absorvido a mana dos elfos negros, seria ainda mais fraco. Ele definitivamente não está no nível de enfrentar 2 necromantes. Talvez ele apenas tenha ótimos instintos de combate. Ele se pergunta por que alguém como ele está sozinho. Ele diz que, se ele não tiver para onde ir, gostaria de convidá-lo para se juntar à família Burke. Ele promete recompensá-lo por salvar sua vida e levar sua família em segurança. A família Burke é vassala da grande casa Arabian do Norte. Eles vêm de uma longa linhagem de artesãos de encantamentos. Eles criarão um artefato mágico perfeito para ele. Mais tarde, os 2 preparam túmulos para todos os subordinados. Aziz diz que finalmente terminaram. Em seu coração, ele gostaria de poder enviá-los todos de volta para sua terra natal, mas agradece a ele por não rir. Um nobre chorando pelo sacrifício de seus homens deve ser uma visão patética. Foi o que meu pai me ensinou desde criança. Aqueles que perdem suas vidas em uma batalha justa residirão no palácio celestial com os deuses. Lamentar por eles é uma fraqueza, e um verdadeiro nobre deve seguir em frente. Mas se força significa não sofrer quando se perde a família, então acho que serei sempre fraco. Turan diz que isso não é fraqueza, mas bondade. Aziz diz que, como estão viajando juntos, quer falar casualmente, já que não parece haver muita diferença entre eles. Ele diz que conta com ele de agora em diante. Turan olha para a mão dele e pensa, ele era meu amigo. Então ele diz que também está contando com ele. Mais tarde, Aziz pergunta se eles deveriam descansar um pouco. Turan pergunta o que é aquela caixa. Ele explica que é uma caixa térmica e que a encheu de comida na última cidade. Turan pergunta se está sempre frio. Aziz diz que sim e que qualquer comida durará cerca de uma semana sem problemas. Este é um item mágico que dispensa água quando se pressiona um botão. O outro cria um abrigo se você juntar um pouco de lenha, e também soa um alarme se alguém se aproximar. E essa coisa que ele está usando é um item com função de limpeza. Turan pensa que itens mágicos não deveriam ser tão comuns. Isso é impressionante. Ele então diz que apenas essa roupa seria pagamento suficiente pela vida dele. Mas Aziz diz que coisas assim não valem muito e promete recompensá-lo com algo melhor. E se os mais velhos não permitirem, eu mesmo farei um. Além disso, nada supera o que ele pode fazer. Ele nem consegue se lembrar de quantos tipos de magia ouviu usar enquanto viajam juntos, desde manipular animais até invocar raios. Ele se pergunta se ele passou a vida inteira apenas praticando magia, ou se há algum tipo de habilidade de linhagem que o permite aprender qualquer magia. Turan pensa que simplesmente acontece. Mas ele o lembra que concordaram que ele não investigaria de qual família ele é. Aziz diz que foi uma piada, e que não há como uma linhagem tão absurda existir. Ele pergunta quantos anos ele tem, já que não aparenta ter nem 30. Turan diz que seu 19º aniversário é em cerca de um mês. Aziz diz que fará 43 anos este ano. Uma diferença de apenas 24 anos não é tão importante. Ele deveria ter percebido quando disse que derrotou 2 necromantes com tanto poder mágico. Quem diria que existiam 2 gênios no mundo? Ele não está no seu nível, mas a linhagem dele é o que é. Ainda assim, conheço outra gênia da sua idade, minha prima.
Turan pergunta se poderia pedir a essa pessoa para fazer um item mágico, mas Aziz diz que não. Ela não é da linhagem direta, mas da família principal. O protagonista se surpreende e pergunta, por acaso, é a princesa de Arabia? Aziz confirma, dizendo que ela pode se tornar a chefe da grande linhagem no futuro. Ambos continuam caminhando em direção à propriedade da família. Aziz explica que, ao contrário de uma família comum de magos, o líder de uma grande linhagem não pode passar facilmente o cargo para seu próprio filho biológico. Em uma grande linhagem, existem dezenas de parentes da mesma geração. Entre eles, sempre surge alguém mais forte que o filho do patriarca. E ainda assim, entre os próprios filhos do patriarca, nasceu ela, Mesa, que possui o maior talento de todos. Apenas 10 anos após seu despertar mágico, ela dominou a magia da linhagem e todos os tipos de magia de combate. Como resultado, ela recebeu apoio total. Taran diz que com tanto poder, ele se pergunta se a família dela lhe deu algum apoio especial para o futuro. Aziz diz que sim. Ela até herdou o poder mágico de seu tio-avô quando ele morreu. Claro, ele também recebeu uma parte. Também, o protagonista pensa que definitivamente há uma razão pela qual as grandes linhagens estão no topo. Então um homem loiro anuncia que eles estão chegando. O protagonista se surpreende logo em seguida. A grama à sua frente começa a se agitar com o vento. Aziz explica que esta é a planície da Kini, o território central de Arabia, no território da família Burt, Zabarin. A mãe cumprimenta o filho e pergunta o que aconteceu. Aziz abraça imediatamente sua mãe. Tura observa e pensa, ele tem 43 anos. O pai diz a ele para pensar em sua dignidade. No mínimo, ele deveria chamá-la de senhora. Turan pensa, acho que o problema não é esse. Aziz apresenta Turan como um novo amigo que fez no sul, o benfeitor que arriscou a vida para salvá-lo. A mãe diz que aquele caminho não deveria ser perigoso e pergunta o que aconteceu. Aziz diz a ela que foram atacados por elfos negros. Sua mãe grita que aquelas criaturas imundas ousaram atacar seu filho e que ela pessoalmente liderará um exército para exterminá-los. Mas um subordinado pede a ela para se acalmar, pois as pessoas estão olhando. Ela pergunta a qual família seu benfeitor pertence. Turan diz que é difícil dizer. Para ser sincero, não sei dizer ao certo. Nasci de uma mãe plebeia e não sei quem é meu pai. Aziz diz que não lhe havia contado isso. Turan responde que não é uma história para se orgulhar. A mãe diz, então você não pertence a nenhuma família conhecida. Já que você salvou o herdeiro desta casa, nós lhe pagaremos a recompensa que você merece. Seria difícil oferecer-lhe um quarto, mas providenciaremos para que fique na melhor casa de hóspedes. Aziz pergunta o que ela está dizendo, pois quer hospedar seu próprio benfeitor. Ela diz que os tempos mudaram e que eles têm uma pessoa ilustre em sua casa. Por mais que ele seja um benfeitor, é difícil deixar entrar um hóspede cuja identidade é desconhecida. Mas Mesa interrompe. Se for por minha causa, você não precisa fazer isso. Duvido que alguém que salvou Aziz de repente tentaria tirar minha vida. Ela aparece logo em seguida, caminhando calmamente em direção a eles. Aziz pergunta o que ela está fazendo aqui de repente. Turan pensa, aquela mulher é a princesa de Arabia. Ela parece mais um cadáver do que uma princesa. Mesa diz que não faz muito tempo que ela quase foi assassinada por aqueles vermes de Zaar, então ela veio se esconder aqui. Aziz questiona isso, já que eles tinham um sistema de defesa tão rigoroso. Mesa diz que provavelmente há um traidor lá dentro. Não é como se houvesse apenas uma ou duas pessoas na família que não gostam dela, mas estou cansada. Vou me retirar por enquanto. Boa noite a todos. A mãe diz que então prepararão o segundo melhor quarto de hóspedes para o Sr. Tura mais tarde no mesmo castelo. Tura abre os olhos ao amanhecer, ainda deitado na cama, olhando para o teto. Uma das lanternas mágicas ilumina o corredor. Turan caminha por ele, agora vestido. Aziz chama o nome do amigo. Você também acorda cedo. O que está fazendo sozinho no corredor? Turan diz que a lâmpada chamou sua atenção. Aziz menciona que costumava fazê-las o tempo todo quando praticava magia de encantamento quando criança. Temos várias guardadas, mas o protagonista diz que não precisa de tantas. Nesse momento, um raio dourado estala do lado de fora da janela. O protagonista vira-se imediatamente para olhar. Aziz explica que Mesa parece estar treinando sua magia. Ele diz que ela é sempre dedicada. Turan pergunta se essa é a magia da linhagem Arabia. Aziz diz a ele que é a linhagem da tempestade. Ele nunca odiou seu próprio sangue, mas isso o deixou um pouco invejoso. Era como olhar para um deus de verdade. Turan pensou sobre isso. Ele estava curioso para saber quão forte era a próxima herdeira da família Arabia. Aziz perguntou se ele queria ir vê-la. Turan admitiu que estava curioso, mas não achou que era uma boa ideia um estranho se aproximar. O jovem disse que não era como se ele fosse um assassino e o defendeu. Para ser honesto, ele também estava curioso sobre quem era melhor entre os dois.
Turan respondeu que essa devia ser a verdadeira razão pela qual ele queria levá-lo. Aziz mencionou que havia treinado com sua prima alguns anos atrás e isso o marcou. Ele queria vê-la ficar frustrada pelo menos uma vez. Então, assim que saíram, ele chamou sua prima. Ela reconheceu seu primo e perguntou quem estava com ele. O protagonista se apresentou. O nome dela era Mesa, disse ela, e perguntou o que os trazia aqui tão de repente. Aziz disse que não era nada especial. Eles viram que ela estava treinando e queriam se juntar. Mesa disse que se lembrava. Daquela vez, ele passou uma semana inteira tentando um novo feitiço, e ela conseguiu em 2 tentativas. Chorando, Turan riu daquilo e se desculpou. Aziz então disse que Turan era a pessoa mais talentosa que ele já tinha visto, quase um monstro. Ele sugeriu que os dois deveriam lutar. Mesa repetiu suas palavras. Ela olhou friamente para o protagonista à sua frente. Ela começou a liberar sua mana. Turan olhou para o céu. Relâmpagos estavam caindo por todo ele. Mesa continuou a liberar sua magia. Era uma força opressora destinada a medir o poder do protagonista. Turan começou a sentir a pressão. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Então, o céu se acalmou. Mesa e o protagonista permaneceram se encarando. Turan começou a suar frio após aquela experiência. Ele estava respirando pesadamente. Mesa se desculpou pelo que ia dizer, mas não parecia que ele estava no nível dela para lutar. Aziz interrompeu, dizendo que em termos de poder mágico, era claro que ele não era páreo. O que era verdadeiramente incrível era sua habilidade de aprender magia. Turan era um gênio mágico como nenhum que ele já tinha visto, e nem ela conseguiria alcançar seu nível. Mesa disse que, já que ele o estava elogiando tanto, ela veria do que ele era capaz. Turan sugeriu que cada um demonstrasse um feitiço que o outro não conhecia. Quem conseguisse replicá-lo mais rápido venceria. Aziz disse que era um bom método e perguntou o que ela achava. Mesa concordou. Ela tinha ouvido que ele não conhecia a magia de sua própria linhagem, então seria injusto usar sua magia inata. Ela deixaria de fora. Ela bateu a mão no chão dizendo que iria primeiro. Aziz olhou, surpreso. Uma pequena videira brotou do chão. Ela se moveu e perfurou tudo. Indo em direção a Aziz, as videiras rapidamente o emaranharam. Erguendo, Mesa explicou que era magia de criação e manipulação de plantas. Aziz pediu para ser solto, dizendo que estava ficando tonto, mas Mesa apenas disse que era divertido. Turan olhou para cima e tocou o chão, agachando-se. Ele pensou que a magia de fogo era apenas manifestar o fenômeno da queima, e a magia da água era simplesmente extrair umidade invisível do ar. Ele então ordenou que crescesse, pensando que as videiras eram a mesma coisa. Eram apenas sementes plantadas no solo. Em outras palavras, era apenas o crescimento que começou a se mover. Mesa ficou surpresa com isso. Aziz também ficou, com a boca aberta. A garota disse que, ao dizer para crescer, parecia que ele havia descoberto a verdadeira natureza da magia. Ela perguntou se ele já tinha visto isso antes, mas Turan disse que não. Mesa admitiu que Aziz estava certo pela primeira vez, o que era raro. Agora era a vez dele de propor o desafio. Ela veria o que ele conseguia fazer. Turan pensou que usar a magia da linhagem de Zahar seria pedir para perder a própria vida, mas então algo. Ele apontou a mão para um arbusto. Algo começou a fazer barulho lá dentro. Um rato saiu correndo. Mesa perguntou se era apenas controle de animais e se era só isso, mas o protagonista disse que não. O rato era apenas um ingrediente. Seus olhos começaram a brilhar com mana. O rato começou a se contorcer de um lado para o outro. Então, seu corpo apodreceu. Mesa ficou chocada com essa magia. Turan disse que estava pronto. Ela disse que agora era a vez dela. Ela moveu o dedo. Um rato caminhou em sua direção. Mesa o pegou. Ela canalizou sua mana para o rato, mas sua magia não teve efeito. Ela se perguntou como ele fez aquilo. Este não era um feitiço comum. Aziz perguntou por que ele usou um feitiço tão nojento. Turan disse que foi apenas a primeira coisa que lhe veio à mente. Ele refletiu sobre suas suspeitas. Ele se perguntou se nem mesmo uma família como os Arabian conhecia essa magia. Aziz notou que não parecia estar funcionando e sugeriu dar a vitória a Turan. Mesa mandou ele calar a boca. Ela acreditava que conseguiria. Ao usar magia, o princípio da causalidade era um elemento extremamente complexo. Se o fenômeno desejado fosse natural e o usuário entendesse claramente sua causa, a quantidade de mana necessária era apropriada. Entre esses fatores, a capacidade de perceber a causa de um fenômeno era crucial, influenciando diretamente a taxa de sucesso do feitiço. E uma maneira de compensar a falta de compreensão da causalidade era investir uma grande quantidade de mana, superando a ineficiência com puro volume. Então Mesa continuou repetindo mentalmente, apodreça ainda vivo. O rato começou a seguir o comando mental. Ele apodreceu na mão da maga. Aziz disse que funcionou. Mesa comemorou que tinha funcionado. Ela tinha conseguido,
mas seus olhos perderam o foco. Então ela desabou no chão. Aziz perguntou o que aconteceu e disse para ela abrir os olhos. Turan se perguntou por quê. Será que ela usou mana demais? As pessoas não costumam desmaiar apenas por exaustão de mana. No máximo, ela deveria estar apenas exausta, tendo perdido a força para sustentar o próprio corpo. Mas então ele notou algo. Ele olhou para a mão dela e entendeu. Ele a pegou no colo, perguntando se havia algum mago com linhagem de cura por perto. Aziz disse que não, então Turan mandou ele trazer água, sal e os adultos. Ele pensou em como ela era leve, quase a confundindo com um cordeiro em vez de uma pessoa. Com a quantidade de mana que ela usou, não deveria nem conseguir ficar de pé. Mais tarde, em seu quarto, Mesa recuperou a consciência. Sua mãe perguntou se ela estava bem, se estava acordada. Mesa perguntou por que ela estava ali. Sua mãe explicou que Aziz lhes disse que ela desmaiou de repente enquanto praticava magia com o convidado deles. A garota olhou para baixo, desanimada. Sua tia perguntou se aquele homem tinha feito algo com ela, dizendo que observariam à distância por enquanto, mas Mesa negou. Não foi culpa dele, apenas um pequeno erro da parte dela. Ela disse para todos saírem porque sua cabeça estava latejando. Sua mãe disse que tinha feito uma sopa para ela. Ela sabia que não comia por causa de sua magia, mas precisava pensar em sua saúde e tentar comer um pouco. Ela então suspirou profundamente. Mesa agradeceu à tia pela ajuda. Ela olhou para baixo, um pouco triste. Ela se virou para a sopa na mesa. Ela a pegou. A garota tentou pegar uma colherada. Quando ela colocou a comida na boca, uma onda de náusea a dominou. Fantasmas em sua mente imploravam para que Mesa o salvasse, chorando que doía muito. Assustada, a garota derrubou a tigela no chão. Mesa apertou a cabeça com força, depois cobriu os ouvidos e fechou os olhos. Mais tarde, em outra parte da casa, no porão da família Beck, o templo da deusa Coxa, um homem disse que as portas e paredes eram sólidas, sem frestas, como músculos treinados por centenas de anos. Ele deveria desistir de qualquer pensamento de tentar arrombar e escapar. Turan disse que entendeu e que nem estava pensando nisso. Aaron comentou que era muito sólido, e o protagonista concordou. O guarda se aproximou e disse que era extremamente o protagonista se perguntou se ele estava se gabando, mas então olhou para o lado. Aaron moveu sua espada, balançando-a de cima para baixo. Turan pergunta o que ele está fazendo e Aaron diz que está treinando. Ele então balança sua espada para baixo. Ele segue com uma estocada e faz um corte diagonal. Turan pensa que não há movimentos desperdiçados, pois cada um é a preparação mínima para o próximo ataque. Essa é a eficiência de um corpo treinado. Então ele percebe Aaron olhando para ele. Ele pergunta se estava interrompendo, mas Aaron nega, perguntando o que ele viu em seu treinamento agora há pouco. Turan diz que achou incrível. Aaron diz que entende. A maioria dos nobres considera as artes marciais insignificantes porque é mais fácil atacar à distância. Mas na verdade, seus corpos são fracos. Turan diz que, a menos que seja uma linhagem de combate como a de Hércules, focar no poder mágico acaba sendo mais eficiente. Mas ao enfrentar provações, surgem situações que você tem que encarar mesmo que queira evitá-las. Aaron entrega a espada a ele, dizendo para segurá-la. Taran pergunta se não foi preso por ser suspeito e se não há problema em lhe dar uma arma. Mas o homem diz que é apenas um pedaço de ferro, e o que a torna uma espada é o corpo de quem a segura. Aaron pergunta o que Taran pode fazer com essa espada, então ele diz para observar. Turan coloca mana em sua postura de espada. Aaron grita, não é isso. Ele não deve usar mana. Ele lhe diz para colocar mais peso na perna da frente e pressionar como se a terra estivesse apoiando seus pés, corrigindo o resto de sua postura. Turan concorda com todos os ajustes do cavaleiro. Aaron diz para ele repetir 10 vezes sem parar para respirar, insuflando vida em seus músculos. É um bom receptáculo. Se puder, ele deve encontrar tempo para levar este corpo ao seu limite. Mana não passa de um truque, e os magos pensam que suas habilidades físicas são garantidas, mas isso é apenas o mínimo que seus corpos possuem. Um corpo devidamente treinado pode rasgar o campo de batalha sem a ajuda de mana, e Tyrande diz que vai gravar isso em sua mente. Mas então ele olha para o lado. A matriarca da família se aproxima dele, dizendo que foi muito rude e fez algo que não se deve fazer a um benfeitor. Turan diz que é ele quem deve se desculpar e que, como convidado, sua conduta foi inadequada. A mulher responde que Mesa gostaria de se desculpar com ele e pergunta se ele pode arranjar um tempo. Mais tarde, no quarto dela, ela diz que foi um inconveniente, pois ouviu que ele ficou detido no templo, e pede desculpas por causar problemas desnecessários. Turan diz que foi necessário e, mais importante, que fica feliz por ela estar bem. Mesa diz que, em relação à magia de ontem que faz os animais apodrecerem, ela quer saber se era de uma linhagem, pois o consumo de mana foi absurdo. Turan nega, dizendo que se ela entender o princípio,
também poderá usá-la. Mesa diz que se ele não lhe ensinar o método, não há prova de que não seja magia de linhagem, e o protagonista diz que não se importa de não ter vencido. Ela fica surpresa e pergunta como ela fica se tudo terminar assim. Então faremos o seguinte. Ele contará a ela o segredo dessa magia, e ela lhe ensinará a técnica secreta dos Arabian. Turan concorda. E assim os dois começam a conversar sobre magia. Mesa diz, então era magia de aprimoramento biológico e ele usou micro-organismos invisíveis. E, como ela pensava, estava usando sem saber, por isso sua eficiência era baixa. Ela perdeu porque, embora tenha conseguido, foi na base da força bruta. Turan diz que considerou isso parte da aposta, mas Mesa responde que não conta, porque ao avaliar a habilidade mágica, uma quantidade absurda de mana não é incluída. Ela se pergunta se poderiam considerar um empate pelo bem de Aziz, já que ela não quer vê-lo ficando convencido, e Turan concorda, mas ela precisa pagar o preço. Mesa mostra a ele uma escova e diz que parece boa. Ela então escova o cabelo. Ela diz que, como se pode ver, quando objetos se esfregam um no outro assim, ocorre um fenômeno em que eles se atraem. Teran diz que isso é eletricidade estática. Ela fica surpresa que ele já saiba. Então ela diz que é um dos conhecimentos mais profundos e secretos e que terá que pensar em uma maneira melhor de pagá-lo. Até que ela possa pensar em uma compensação adequada, ela sugere que continuem treinando juntos e que isso é apenas para pagar a dívida. Turan diz que parece bom, e eles combinam de se encontrar todos os dias ao entardecer no jardim. Mais tarde, em um banquete, um patriarca diz que não é muito, mas que ele deve comer bastante. Aziz pergunta por que está tão extravagante, já que há mais comida do que em seu próprio aniversário, e qualquer um pensaria que o chefe da família estava de visita. Turan pensa que esta não é uma refeição comum. A matriarca diz, continuando a discussão, que ouviu que seu filho prometeu um poderoso artefato mágico como pagamento por sua vida. Turan confirma, e ela pergunta se ele tem algo específico em mente. O protagonista diz que quer algo que ajude na defesa, pois é fácil ferir os outros, mas difícil se proteger. A mulher diz que é algo que eles já fizeram muito, mas não tem nada pronto no momento. Outro homem se oferece para fazê-lo, pois coincidentemente acabou de terminar um pedido da casa principal e tem algum tempo livre. A matriarca pergunta como ele o fará, e o jovem diz que, para lidar com ataque surpresa, o ideal é algo que esteja sempre com ele. Um anel, brinco ou colar com a função de injetar mana, liberando imediatamente a defesa da linhagem do guardião com um prazo de 1 mês. O pai diz que é vergonhoso se gabar, mas Melo tem habilidades que não são inferiores às suas como chefe, o que na prática significa que seria um artefato do nível dele. Tura agradece, mas pergunta se não é um pouco demais. Ela diz que se for demais, significa que a vida do filho dela vale pouco, e esse não é o caso. Então, por este mês, ele ficará como um convidado da família deles, e não deve se sentir desconfortável. Aziz diz que sua mãe se interessou por ele. Na verdade, ele contou mais sobre ele para ela antes de dormir na noite passada, desde o seu talento mágico até o fato de que ele nunca negligencia o treinamento. A intenção era apenas impedi-la de menosprezá-lo por ser um nobre errante sem apoio. Turan diz que, ouvindo tudo isso, parece que ela quer recrutá-lo para a família. Aziz concorda, porque eles cobrem as pessoas de benefícios e depois aplicam pressão para fisgá-las, apresentando uma bela jovem. Na verdade, há vários adultos na família assim, mas ele não deve se preocupar, pois o artefato é apenas para ganhar seu favor. Eles não o forçarão a se casar só porque ele aceitou, e a mãe dele não é tão descarada. Ele pergunta se tem algo para fazer agora, e Turan diz que combinou de treinar com Mesa mais tarde. Aziz diz que eles ainda têm muito tempo então, e que vão passear pela cidade. Embora Zabarin não seja a capital, há muito o que aproveitar. Ele pergunta se ele planejava apenas ficar trancado em seu quarto treinando magia o dia todo, e Turan concorda. Aziz diz que a vida é muito curta para não aproveitá-la e o arrasta para o centro da cidade, mais tarde em um cassino. Ele tenta encorajar o protagonista, explicando como funciona para ele. Em outro lado da cidade, ele lhe mostra mais. Turan então olha para o lado, vendo um cartaz na parede. Então ele nota algo diferente. Aquele homem procurado era Kiorn. Ele se pergunta se poderia ser mesmo ele. Em outro lugar, um duelo de espadas está acontecendo. Uma história diz que por volta de uma era antiga, quando os guerreiros Arabian partiram para o deserto, havia um cavaleiro chamado Kior. Com a ajuda divina, ele derrota o inimigo após uma luta difícil. Todos aplaudem logo em seguida. Aziz pergunta se valeu a pena assistir e Turan confirma que foi bom, pensando que Kior era muito humilde para se autodenominar um cavaleiro comum. E se ele o encontrar novamente, perguntará se aquela história era realmente verdade. Mais tarde, no dia seguinte, o protagonista acorda se sentindo um pouco estranho, notando Aaron o encarando ao seu lado. Ele então pergunta se ele descansou o corpo,
e o protagonista confirma, mas quer saber o que o traz aqui. Ele diz que seu recipiente parecia promissor, então ele deve vir e treinar, porque o corpo não se fortalece descansando, mas sendo forjado. Turan concorda e pensa que é mais recompensador ganhar algo do que apenas se divertir. Aziz entra em seu quarto dizendo que ouviu que é uma peça incrível, mas nota Aaron ali na sua frente. O homem diz que vai treinar e que ele também deveria forjar seu corpo fraco, mas Aziz recusa dizendo que acabou de voltar da rua. E ele foge dizendo que ainda está cansado. Turan se pergunta por que ele está agindo assim. Mas depois, ele percebe que este era o motivo. Aaron pergunta se ele não consegue ouvir seu corpo gritando. Ele diz que eles têm que fazer mais uma vez, que ele não pode desistir por uma dor tão pequena e, para terminar, esta será a última vez. Chega de treinamento por hoje. Turan então se deita no chão. Aaron pergunta se ele está cansado. Ainda assim, ele é um mago e deve se considerar sortudo por só ter que fazer isso uma vez. Um corpo normal, mesmo depois de forjado, enfraquece com o tempo. Ele precisa ser constantemente testado para manter sua força. Mas os magos, graças à mana, mantêm seus corpos em um estado ideal. Uma vez que você o transforma em aço, ele não enfraquece. Ele diz que já chega de descanso por enquanto. O protagonista se levanta, dizendo que não. Mas o homem diz que sabe, porque o corpo não mente. E agora, ele vai lhe ensinar técnicas com armas e combate corpo a corpo. A rotina da família Burke era extremamente intensa. Tura respira pesadamente por causa do treinamento. Aaron explica que este é um espaço especial onde o corpo se torna várias vezes mais pesado que o normal. Se ele hesitar, será esmagado. Então, pela manhã, ele treina com Aaron. Ao anoitecer, ele volta para a mansão e repete seu treinamento de magia com Mesa. E assim, antes que ele percebesse, 3 semanas se passaram. Seu raio azul atinge um alvo na parede. Turan pensa que errou de novo. Mesa diz que, para alguém como ele está tendo uma dificuldade incomum. O protagonista confirma que é porque ele não é da Arabian. A garota diz que, nesse caso, é difícil ajudar, pois ela nunca pensou em mirar dessa forma, até que uma voz chama pela jovem dama. Um cavaleiro diz, aí está você, e pergunta quem é este homem. Mesa diz a ele que não é da sua conta e pergunta o que aconteceu. Ela havia dito à casa principal para não se aproximarem enquanto ela estava se recuperando. O cavaleiro informa que o chefe da família a convocou. Mesa exige saber o que está acontecendo, avisando que, se não for importante, ele se arrependerá. Disseram que os elfos negros iniciaram uma grande ofensiva no sul. 3 cidades já caíram, então eles estão lançando uma expedição. Aqueles elfos estavam planejando algo. Turan pensa, então eles apareceram. Mesa diz que entende para avisá-los que ela voltará em breve. Ela então comenta que acha que tem que ir, mas, falando nisso, ele deveria pagar o preço por aquela nojenta magia de decomposição. Ela então bate palmas, pensando em algo. Ela pergunta se Turan sabe que eletricidade também flui pelo corpo humano. O protagonista questiona isso. Ela diz que não tem como ele saber, pois é um segredo de sua família. Ela então sugere que considerem a dívida paga se ela lhe ensinar isso corretamente, pois será de grande ajuda. Porque quando alguém vê ou sente algo, essa parte do corpo envia um pequeno sinal elétrico para o cérebro, não importa qual parte seja. Turan então fecha os olhos, pensando em uma minúscula corrente elétrica. Essa eletricidade flui por todo o seu corpo. E se ele acelerar os sinais elétricos transmitidos por este caminho, seu corpo começa a se concentrar ainda mais, e seus olhos se tornam eletrificados. Sua percepção do mundo é completamente alterada. A fala de Mesa então se torna lenta. Ela pergunta, que tal? Mas com a voz dela menos de 1% da velocidade original, Turan começa a rir e se pergunta, o que é isso? Mas um choque atinge seu cérebro. Ele agarra a cabeça enquanto sua percepção volta ao normal. Mesa diz que parece que ele entendeu e que isso aconteceu porque ele injetou mana de forma imprudente. Provavelmente será difícil se adaptar agora por causa da dor de cabeça. Mas quando ele se acostumar, conseguirá mantê-lo por muito tempo. Turan diz que foi valioso. Mesa se afasta com um salto logo em seguida, dizendo que é apenas um investimento. Já que ele parece ter algum talento, se ele acabar aprendendo algo melhor no futuro, ela cobrará a dívida. E com isso, ela sai voando. Turan observa maravilhado. No dia seguinte, um pássaro voa sobre a cidade. Uma multidão de cavaleiros se reúne no centro de Morgan, o coração da planície de Dakini. Os civis gritam, Glória à Arabian. Aziz comenta que é apenas uma cerimônia de partida, mas parece um desfile da vitória. Ele se surpreende um momento depois, acenando para a Mesa, que está a cavalo. O pai dele diz para manter a postura de um nobre até que anunciem a entrada do chefe da família. O homem começa a andar. Turan pensa que aquela pessoa é o atual chefe da casa Arabian, Badal Arabian, que tem várias cicatrizes no rosto. Turan diz que ele não parece bem,
pois está pálido, e pergunta sobre sua saúde. Aziz responde que ouviu rumores de que ele foi gravemente ferido lutando contra o chefe da casa Zahar, mas como foi há muito tempo, talvez seja apenas a idade. O chefe da família estende a mão para o céu. Todos os civis ficam surpresos ao olharem para o céu. Uma imensa nuvem negra toma conta da área. Relâmpagos começam a cruzar o céu, causando uma tempestade. Todos então gritam, "Viva Arabian!" pensa Tura. Então este é o poder deles. Mesmo com o corpo em más condições, ele cobre facilmente a terra. Este era o auge da magia alcançado por um humano. Um dia, ele também chegaria a este ponto. Mais tarde, em outro lugar, Melo lhe entrega o bracelete. Ela diz que apenas usá-lo um pouco aumenta a resistência física. E se ele injetar mana, esse nível aumenta ainda mais. No seu limite, atinge o nível dos nobres de uma linhagem de guardiões. O consumo de mana é alto, então é melhor não usá-lo por muito tempo. Turan diz que este é um tesouro incrível, e Melo diz que um item como este provavelmente não seria comum nem mesmo entre as grandes famílias. A matriarca chama por Turan, perguntando se ele tem interesse em se juntar formalmente à família dela. Turan diz que é uma oferta pela qual ele é grato, mas acha que seria difícil. A mãe diz que ouviu as histórias, que ele é alguém com muito a fazer e teria dificuldade em se estabelecer em um só lugar. Turan diz que nunca esquecerá a hospitalidade deles e que a família Burke será sua amiga para sempre. Com isso, ele sai de casa. Ele se surpreende um momento depois ao ficar cara a cara com Aaron e Aziz. Aaron joga uma adaga para ele, explicando que é um dispositivo mágico sem muitas funções, mas é resistente e a lâmina é muito afiada. O protagonista agradece e o chama de mestre. Um sorriso se espalha pelo rosto de Aaron. Ele então sai correndo, envergonhado. Aziz coloca uma capa no protagonista. Turan pergunta o que é, e o nobre pergunta se ele não tinha inveja de suas roupas porque não sujam e se consertam facilmente e se rasgam. E aqui estão uma camisa e uma calça. O protagonista diz o nome de seu amigo. Aziz diz que ele é um bom amigo, e não apenas por salvar sua vida. Depois de passarmos um tempo juntos e ver seu modo de vida, isso me deu muito em que pensar. Ele então pergunta para onde planeja ir, e o protagonista diz que irá para o leste primeiro. Aziz diz que lá é Carmine, e ele já esteve lá. Ele o aconselha a não pegar o navio se puder evitar, porque as ondas são as piores. Turan pensa que terá que passar por aquelas ondas para chegar à terra de Zahar, mas não pode dizer isso. Aziz diz que, como ele é tão teimoso, não passará fome e lhe diz para voltar em segurança para lhe pagar pelo manto. O protagonista caminha por um campo na planície. Ele pensa que está sozinho novamente agora. Ele então se prepara. Pensando em correr um pouco, ele dispara em velocidade máxima. Os plebeus olham para o lado, completamente confusos, vendo apenas o rastro do protagonista em seu caminho. Turan viaja por vários tipos de terreno em pouco tempo. Mais tarde, quando o céu começa a escurecer, ele para de correr. Olhando para frente com alguma surpresa, ele olha para o topo da montanha. Um cheiro estranho atinge seu nariz. O protagonista se pergunta o que é. Cheira a fogueira, mas algo mais nojento, como um animal queimando. Ele então olha para frente, deparando-se com uma aldeia destruída. Havia corpos queimados sem vida por toda parte, amarrados a algum tipo de estacas de madeira. Turan se pergunta se foram atacados por bandidos, já que os elfos negros não deveriam ter chegado tão longe. Então ele olha para o lado surpreso, vendo uma casa ainda de pé. Ele entra, mas não há nada lá, agachando-se em frente a um alçapão. Ele então agarra as duas alças, puxando com toda a sua força. O protagonista fica completamente surpreso, vendo uma garota tremendo de medo. Ela grita logo em seguida. Turan pede para ela se acalmar, dizendo que não é um inimigo e veio para ajudar. A garota pergunta se ele está falando sério. O protagonista pede que ela lhe conte o que aconteceu, mas ela lhe diz que o mago tirou a vida de todos, caindo no chão logo em seguida. Turan a pega em seus braços e pensa que, felizmente, não é grave. Ela deve estar apenas exausta por ficar presa no porão por tanto tempo. Primeiro, preciso levar esta criança para um lugar seguro. Lá fora, um arco de gelo é apontado para ele. Eles gritam que o encontraram. Um exército está diante dele. A mulher ordena que ele se ajoelhe, chamando-o de assassino desgraçado. Ela pergunta se o ataque todo não foi suficiente, que agora ele até sequestrou uma criança. Outro mago lhe diz para não se mover. Turan diz que é um mal-entendido, mas eles atiram magia de fogo nele, causando uma explosão em frente à casa. A mulher repreende Gil porque há uma criança ali e ele diz que foi um acidente, mas então ela se surpreende. Uma mão emerge da fumaça. O protagonista havia parado a magia dele com a mão nua. Ele pensa, não achei que teria que usar o artefato logo de cara. Todos ficam chocados que não há sequer uma marca de queimadura, pois ele bloqueou apenas com o corpo. E a mulher se pergunta se foi magia de defesa ou algum tipo de habilidade de linhagem.
Turan afirma que não foi ele quem atacou a aldeia, e isso é um mal-entendido. Mas se atacarem novamente, ele não vai apenas se defender. A mulher continua desconfiada, mas olha para a criança em seus braços, dizendo que faz sentido, pois não há razão para alguém causar tal tragédia e depois ficar apenas para salvar uma criança. Ela se apresenta como Beazon, e o protagonista também diz seu nome. Ela diz que, mesmo com todas as evidências apontando o contrário, quer saber como pode acreditar nele. Turan diz a ela para perguntar à garota quando ela acordar, pois parece que ela viu o verdadeiro culpado. Beazon fica surpresa com isso. Ela pergunta se a garota viu o incendiário, e o protagonista fica surpreso. Ela pergunta se o protagonista não sabe quem era, e Turan diz que não. Beazon explica que é o mago louco que cometeu essa atrocidade. Há alguns meses, ele tem atacado aldeias isoladas, amarrando e queimando os moradores. Como não há sobreviventes, nem mesmo seu gênero é conhecido, e tudo o que sabem é que o chamam de incendiário. Mais tarde, a menina explica que ele usava uma capa vermelha, tinha barba e uma aparência assustadora como a de um lenhador. Todos ouvem essa descrição. Beazon olha para Turan ao fundo, pedindo desculpas por ter sido rude por impaciência, dizendo que foi claramente um erro apontar sua arma para ele. Turan pensa que, mesmo entre os nobres, há aqueles que deixam seu senso de dever falar mais alto. Midan era um líder honesto e bom. Então ele diz que o que importa é que ela se preocupou primeiro com a saúde da criança. Ele pergunta por que vieram capturar o incendiário. Beazon diz que, como havia alguém em um lugar que tinha acabado de ser incendiado, ela pensou que o haviam pego. Mas agora eles só têm uma descrição do desgraçado, e o pegarão em breve porque tem um rastreador com eles. Turan pergunta se eles são da família Zahari por que estão em um lugar como este. Beazon diz que não. Ela é da família Carmine de Abisha, e seus amigos são de famílias vassalas. Asha era descendente de alguém que, em tempos antigos, misturou seu sangue com um nobre da família Zahar, manifestando fracamente sem talento para ocultá-lo. Mais importante, ela tem um pedido para Turan, perguntando se ele pode ajudar a caçar o incendiário, pois eles lhe darão a recompensa completa pela captura ou ela pode até ceder parte de sua mana. O que ela precisa é ganhar méritos. Turan pergunta se o nível de poder dele é conhecido, e Beazon diz que ele é um mago de nível nobre. Entre as aldeias que ele atacou, algumas eram protegidas por vários cavaleiros, mas todos perderam a vida. Turan pensa sobre isso, e talvez este seja exatamente o tipo de oponente que eu preciso agora, já que as bestas demoníacas fracas na beira da estrada não aumentam minha força. Então ele aceita a oferta dela. Mas primeiro, eles devem deixar a criança em um lugar seguro. Ele oferece dinheiro suficiente para cuidar da criança até ela crescer, e o homem confirma. Turan diz que voltará em alguns anos para verificar. Aquele homem sente arrepios com essa ameaça de volta à aldeia queimada. Asha fecha os olhos, abrindo-os novamente com sua habilidade de linhagem de rastreamento. Beazon pergunta o que ela encontrou, e Asha diz que eles precisam procurar um pouco mais. Então eles decidem se mover pela área. Em meio às pegadas, algumas árvores também tinham a casca descascada. Asha cheira o ar ali. Turan pergunta como estão rastreando. Ela explica que procurou por pegadas de homem. E quando chegaram à estrada, ela seguiu o cheiro de cinzas, já que se ele não trocou de roupa, deve haver resíduos. Turan acha que ela é bastante profissional. Antes, eles nem sabiam o gênero, mas Asha diz que descobriu. Ela corre para frente enquanto Beazon pede para ela ir um pouco mais devagar. Em meio a uma cordilheira, eles encontram a entrada de uma caverna. Beazon diz a Turan para ir com ela para frente e para o resto ficar para trás. Ela então invoca um feitiço em sua mão, iluminando o caminho pela caverna. Ela pergunta se há alguém lá dentro. Asha diz que há uma pessoa. O grupo continua andando até que uma luz ilumina o rosto de Beazon. Tochas foram encontradas, e eles ficaram cara a cara com um homem encapuzado e sem camisa. Ele pergunta o que os traz a um lugar tão isolado. Turan pergunta se é o incendiário, e Asha confirma. Beazon aponta uma flecha dizendo que vai confirmar se ele é o assassino que sequestrou e queimou os aldeões. O homem diz que não entende o que ela quer dizer, mas então ele move a mão, causando uma grande explosão à sua frente. Todos do grupo são arremessados para trás, mas o protagonista permanece de pé com a mão para frente, graças ao artefato, enquanto Beazon ainda aponta sua flecha. O incendiário fica surpreso com isso. A flecha é então disparada em sua direção, atingindo a perna do homem. O mago rapidamente cai no chão. Ele então tenta avançar, apoiando-se com a outra mão no chão. Mãos de pedra começam a emergir de todos os lados. Turan pensa que ele não era de uma linhagem de fogo, mas os monumentos começam a cair enquanto ele avança. Girando o estilingue de um lado para o outro, o homem estende a mão em sua direção, mas o protagonista acerta um tiro que arranca o braço de seu corpo. O homem cai no chão, gemendo de dor.
Turan usa sua magia de eletricidade, atingindo o homem mais uma vez. O incendiário começa a perder a consciência enquanto grita. Beezon fica surpresa com isso, olhando para o protagonista que já havia subjugado seu oponente. Ela pergunta se ele o derrotou, e Turan diz, provavelmente, cuide deste aqui. Por favor, verifique os outros. Ele então estende a mão, que segura as sementes, jogando-as no chão. Elas começam a prender o incendiário com vinhas. Turan pensa, eu selei sua visão e movimentos, então acabou. Ele então aponta sua faca e diz para ele acordar. O homem tenta usar magia pela boca, mas o protagonista o intercepta, dizendo que se ele liberar mais mana, tirará sua vida ali mesmo. O incendiário pergunta quem eles são e como chegaram lá. Turan diz que tem seus métodos e quer saber se ele é o incendiário. O homem não responde à pergunta, então o protagonista enfia a faca em sua coxa, exigindo que ele responda por que um nobre renegado estava queimando os moradores desta região. O incendiário diz que Deus lhe disse que, queimando a carne e as almas dos pecadores, ele poderia se aproximar deles. Beezon questiona essa hipótese. O incendiário diz que Deus lhe ensinou o segredo para obter o poder de outras linhagens. Agora, se ele queimar mais humanos, obterá a linhagem incendiária. Beezon diz que é loucura e pergunta como alguém poderia obter linhagens assim. Turan diz que cometer tantos assassinatos por uma razão tão ridícula foi algo que começou a silenciar sua mente com tanto ódio. Pensando no que Maedan disse, que até pessoas comuns podem obter poder tirando a vida de bestas, e ele tinha visto vários magos assim. O incendiário diz que só precisa queimar mais alguns, e então ele terá o poder. Turan agarra seu braço, pensando que talvez ele tivesse descoberto o segredo deste mundo.